É isso aí, a partir de agora aqui pela Rádio Vlogs, programa Tropa Lanterna Verde, ou melhor, Tropa Cast. Lembrando que nós ficamos aqui até a meia-noite, você pode participar também através do Twitter, pelo Twitter da Tropa, que é o @TRVerde. É só você mandar com a hashtag TropaCast, que nós vamos ler aqui na medida do possível. E eu vou conversar aqui agora, começando com o Bernardo. Eu vou passar a bola para ele, porque ele vai explicar um pouco o que é a Tropa. Bernardo, tá me ouvindo? Bernardo tá com uns probleminhas técnicos aí, Jean. O Bernardo tá com uns problemas técnicos aqui, caiu a conexão dele. Então, gostaria de passar a palavra, então, para o Yuri Greco, que está aqui também. Muito bom dia, muito boa noite, na verdade, né, Yuri Greco? Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Jean. Boa noite todo mundo. Boa noite, galera. Estão me ouvindo bem aí? Alto e tá claro, ótimo, meu querido. ótimo. Sim, tá ótimo. Opa, boa noite, Jean. Se apresenta, para quem não te conhece, né? Grande maioria eu tenho certeza que conhece, mas... Opa, desculpa. Meu nome é Yuri e eu sou ateu. Brincando. Meu nome é Yuri, eu sou biólogo, tenho um vlog no YouTube, né, um canal no YouTube chamado Eu Ateu, onde falo de ateísmo, religião, divulgação científica, críticas sociais e bobagens absolutamente sem importância. Então, temas variados, hein? Também está aqui na nossa conferência o Clairon. Passar a palavra aí para ele. Se apresente, por favor, Clairon. Pelo tipo ele também não está nos ouvindo. Então, vou passar a bola agora para o Guilherme, que vai se apresentar aqui. Guilherme Tomichio. Fica à vontade aí, Guilherme. Fala, galera. Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece. Como diria o Felipe, para quem me conhece, eu também sou o Guilherme. Eu sou apresentador do Ciência no Cotidiano. É um canal que fala de abobrinha e ciência, basicamente. Recentemente eu fiz um vídeo novo falando abobrinha. E é isso aí, gente. Também está aqui na conferência o nosso amigo Jim. Como é que você está? Maurício, eu esqueci o seu nome aqui, ó. Mas é o Maurício que está aqui na nossa conferência. Olá a todos, meu nome é Maurício e eu sou gordo e nerd. Sim, sou o dono do canal Você Pense Nisso. E para todas as meninas que me conhecem, podem me chamar de Sr. Puff. Também está aqui na nossa conferência o Sérgio, que vai participar aqui conosco também. Como é que você está, Sérgio? Tudo bem? Saudações a todos, vocês me ouvem bem? Muito bem. Com certeza, se apresente, por favor. Claro. Meu nome é Sérgio Rodrigo Faria, eu tenho 33 anos de idade, moro em Minas Gerais, sou servidor público do Estado. Minas Gerais, né? Isso. Legal. Também tá aqui o Eric. E aí, Eric, como é que você tá? Olá, amiguinhos da TropaCast. Bom, meu nome é Eric, eu tenho um canal chamado EricZZZ. Eu falo sobre o que me dá na telha, o cachorro tá latindo, me desculpem por isso. E eu basicamente estou aqui porque eu conheço o pessoal da Tropa faz um tempo, participo de algumas coisas e vamos conversar aí sobre Dorgas, Manolo, e ver qual é a parada, beleza? E agora eu vou tentar de novo a conexão aqui, o contato com o Bernardo. Tá me ouvindo agora, Bernardo? Estou aqui, meu nome é Bernardo, eu sou vlogueiro dos canais B Matemática, Nerd Cético, Nerd Arena BR e sou o fundador da Tropa Lanterna Verde e hoje eu irei hostear esse podcast. Legal. Fala um pouquinho sobre a Tropa Lanterna Verde. Certo, gente, vou fazer essa introdução falando um pouco sobre a Tropa. A Tropa Lanterna Verde surgiu no dia 3 de julho de 2011. Começou com apenas 4 vlogueiros, que eram eu, Yuri Greco, do canal até então Igreco, que hoje é o canal Eu Ateu, Lucas Gaspar Alves e Guilherme Tomichio. E hoje, com o passar do tempo, com o entre aspas sucesso, né, se é que a gente pode chamar assim, o blog hoje conta com mais de 30 autores e postadores. A Tropa Lanterna Verde aborda temas como ateísmo, ciência, críticas sociais, educação,
filosofia, conteúdo nerd, entre outras coisas. A Tropa Lanterna também possui os parceiros Telecine Brasil, Eu Penso Sozinho, Blog Pensa Tudo, Blog Eu Ateu, Ateu e à Toa, Blog Bom Mal e Nerd, Troll Coffee, Ateísmo pelo Mundo, O Trepanador, Numa Botada Só, Hipocrisia Off, Verdades Traumáticas e SociedadeRacionalista.org. E quanto tempo tem? Conta como surgiu aí, rapidinho. Tá, a Tropa Lanterna Verde surgiu como uma brincadeira quando eu fiz um vídeo chamado Adoro Ser Ateu, e no meu vídeo eu coloquei cenas de um vídeo do Yuri e de um vídeo meu, e coincidentemente estávamos eu e Yuri com camisas dos Lanternas Verdes, dos super-heróis Lanternas Verdes. E daí surgiu brincadeiras ali nos comentários, como do tipo, 2 a cada 3 ateus do YouTube são fãs do Lanterna Verde. E daí o Yuri lançou uma brincadeira: nós não somos fãs, nós somos recrutados pela tropa. E daí surgiu a brincadeira de fazer algo relacionado aos Lanternas Verdes. Até que num ato assim de união, por assim dizer, né, o Yuri fez um vídeo, e aí eu fiz um vídeo resposta ao vídeo do Yuri, e aí outros blogueiros fizeram assim uma espécie de corrente a favor de uma causa, que era até então a causa da possível legalização do aborto. E daí surgiu a ideia de fazer o projeto, que foi a Tropa Lanterna Verde, que surgiu com a ideia de juntar pessoas para falar, para mostrar a cara e para mostrar assim que nenhum tipo de ideia é blindada. Tudo pode ser atacado, por assim dizer. E fazendo um paralelo, assim, a gente achou que a ideia caiu muito bem, porque nos quadrinhos, né, qual é a história da Tropa Lanterna Verde, né? Isso. É um grupo de seres, né, e não são todos humanos, de seres recrutados de todas as partes do universo, ou seja, de origens diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, né, nos quadrinhos, que é manter a justiça nos quadrantes que eles são designados. Então a ideia era essa, né, pessoas diferentes, de culturas diferentes, de opiniões diferentes, mas com o mesmo objetivo, né, criticar o sistema vigente quando a gente achar que ele é injusto, alguma coisa do tipo. Então o paralelo acabou caindo muito bem no nome da tropa. Exatamente, o Yuri completou muito bem. Então, galera, para começar aqui, o tema de hoje é drogas. A gente vai passar por vários temas sobre drogas, sobre Bernardo, a questão da ilegalidade. Pois não, Guilherme? Só uma coisa, acho que o Dirceu tá na escuta com a gente aí, vê se ele consegue se apresentar. Opa, Dirceu, por favor, apresente-se, se você estiver ouvindo. Pessoal, tá me escutando? Eu escuto vocês. Opa, Tá muito Ótimo. Beleza, tava apanhando aqui do computador um pouco, tinha dado um probleminha esse final de semana aqui com ele, e cheguei da fazenda tarde hoje, não deu pra arrumar. Desculpa aí, galera, mas agora tô aqui com vocês. Beleza, o Dirceu, pra quem não sabe, é o vlogueiro do canal Antifé. Então, galera, podemos começar a nossa roda de boteco aqui? Manda bala. Vamos Tô lá. até com a Bora lá, cerveja amigo. gelada. A primeira coisa que eu queria levantar é sobre eu queria, de cara, perguntar uma coisa assim pro Guilherme e pro Eric, né? É nóis. Guilherme, porque eu sei que ele sofre um pouco assim de perseguição por ser usuário de tabaco, de cigarro. Aí eu quero saber, na sua opinião, Guilherme, essa perseguição ao cigarro é justificável de alguma forma, na sua opinião? Olha, Bernardo, eu acho que existe sim uma justificativa, porque o cigarro realmente é um produto que causa um grande mal-estar à saúde da pessoa. Só que o problema que eu vejo nessa perseguição do cigarro é aquela história de 2 pesos e 2 medidas, porque o cigarro faz mal, só que tem muita coisa que faz muito mal também, que as pessoas não pegam no pé. Por exemplo, o próprio álcool é uma coisa que faz muito mal, e eu não vejo as pessoas brigando e censurando umas às outras porque elas bebem. Tá, com raros casos tem alguma coisa nesse sentido, entendeu?
Mas o mesmo pode ser dito para alguém que come muito Big Mac, por exemplo. A pessoa pode vir a desenvolver algum problema de saúde e etc. Só que eu acho válido, sim, você observar, por exemplo, não fumar em lugares fechados, não fumar perto de gente que não fuma, esse tipo de coisa, entendeu? Agora, essa caça às bruxas que tem ao cigarro, aí já é foda. Aí eu já não acho que tá certo, não. Certo. E Eric, eu queria te perguntar uma coisa. Todos nós sabemos através dos seus vídeos que você é roqueiro, cara. Tá na cara, você é roqueiro. Eu também sou roqueiro, não sei como é. Pois é. E nós sabemos que não tem como negar. As pessoas ligam diretamente uma coisa à outra. O principal evento de rock de todos os tempos, o maior de todos, que foi Woodstock, entre outras coisas, foi conhecido pelo altíssimo consumo de drogas. E vários outros roqueiros que influenciam outros roqueiros também ficaram conhecidos, talvez negativamente, ou às vezes positivamente, em alguns casos, pelo consumo de drogas. Podemos citar Kurt Cobain, Bob Marley, entre outros. Há uma quantidade muito grande. Você, nesse seu papel de roqueiro, você já sofreu algum tipo de represália? Já te julgaram de drogado por causa disso? E se você sofreu, como é que você reagiu em relação a isso? Eric? Acho que ele caiu. Perdão, gente, perdão, eu esqueci de apertar o mute aqui, foi mal. Perdão. O cara tá falando há 20 minutos, hein? Foi tenso. Eu falando há 15 minutos, você falou, bababá. Não, acontece o seguinte, cara, tipo, já sofri algum tipo de julgamento, cara, que tem uma coisa engraçada, que apesar de eu sofrer julgamento, a única droga que eu consumo com frequência, assim como Tomichi, é cigarro, cara. De resto, eu não tenho o hábito de consumo de nenhum tipo de droga. Eu sou até certinho demais em vários aspectos, por mais que não pareça. E, cara, queira ou não queira, por causa do Woodstock, de uma série de coisas e vários casos assim que as pessoas acabam associando ao metal, ao rock de um modo geral, é claro que você acaba criando uma série de preconceitos, uma série de como é que a gente poderia dizer assim, você acaba mesmo criando um julgamento um pouco torto do negócio. Bom, eu sou músico, trabalhei como músico durante muitos anos, apesar de também ser chefe de cozinha, tudo a ver. Mas o que acontece, cara, é que em vários outros meios nos quais eu já trabalhei, que não são nem do rock, nem do metal, nem nada do gênero, você vê até assim um consumo maior de drogas, eu diria, do que você costuma ver até no ambiente do rock, cara, por mais contraditório que pareça, por causa da visão que as pessoas têm, num cara cabeludo, tatuado. No meu caso, que faço meus vídeos fumando meu cigarrinho, tomando meu vinhozinho, tomando minha cerveja, entende? Mas sim, eu já sofri algum tipo de preconceito. Cara, a minha forma de lidar com isso, ela é muito serena, até eu diria, assim. O que eu costumo passar para as pessoas que estão acostumadas sei lá, julgar, ou então chega e fala, pô, Eric, mas você usa, você fica muito louco, não sei o quê. Cara, eu saio na balada, eu tomo minhas cervejinhas, fico meio breaco de vez em quando, mas o fato é que eu peço para as pessoas para que procurem conhecer melhor o indivíduo, se for o caso. Se a tua preocupação é com o indivíduo, procure conhecer ele melhor. Agora, se você está julgando uma classe inteira, cara, você já está partindo aí de um princípio bem errado, velho. Acho que é uma questão de você buscar se informar mais, conhecer melhor as pessoas e tal. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Certo. Antes de continuar aqui com o assunto, gente... Oi, pois não. Só avisar uma coisa. Primeiro que o Jean quer fazer uma pergunta. E segundo, deixa eu já anunciar pra vocês aqui. Ó, a hashtag, galera, se vocês quiserem conversar e interagir com a gente, é o TropaCast. É o joguinho da velha TropaCast, C-A-S-T. E na nossa fanpage do Facebook, que é o Facebook/Tropa Lanterna Verde, tem uma enquetezinha para vocês responderem, dá uma passada por lá. Sim, para quem ainda não viu, a enquete é: você seria a favor da legalização de uma droga de alto poder aditivo, letal em diversas circunstâncias, responsável por diversas mortes em vários países, alucinógena e que gera violência? Então, tá jogado a pergunta no ar, vocês podem entrar na fanpage do Facebook da Tropa Lanterna Verde e responder lá. Pois não, Jean? Não, então, eu tenho uma pergunta relacionada ao uso do cigarro que eu gostaria de direcionar pro Guilherme, pro Eric, já que eles falaram que são fumantes. Eu também sou fumante, né? Então eu já passei pelo que eles falaram. A minha pergunta eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do aumento do IPI do cigarro, levando em consideração
que o principal argumento utilizado foi para ajudar as pessoas a pararem de fumar. E na minha opinião, seria muito mais viável fazer as pessoas pararem de beber, que causa muito mais morte que o cigarro. E até mesmo morte de pessoas inocentes. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso. Fala lá então, Giga, você primeiro, porque a gente tava essa semana aí estressando um monte por causa disso, tipo, teve um monte de encheção de saco dos nossos vídeos por causa dessas paradas, mas eu acho que você foi o último a ser atacado por isso, então manda ver, velho. Então, eu repito a minha opinião. Eu acho, sim, interessante, já que o cigarro ele é um problema de saúde pública, de certa forma, que haja uma dificuldade, sim, no consumo da substância. Só que uma coisa é você dificultar, outra coisa é você fazer uma caça às bruxas, né? Porque o que tem hoje em dia com cigarro é praticamente isso. Eu já cansei de ver gente no meio da rua que se acha no direito de virar pra mim sem nunca ter me visto na vida e falar que eu devia parar de fumar. Ou seja, porra, calma lá, o pulmão é meu, sou eu que tô pagando o cigarro com o meu dinheiro, eu decido o que eu faço com ele, entendeu? Se eu estiver fumando e a fumaça estiver indo na sua direção, ou seja, estiver sufocando, tudo bem, você tá no seu completo direito de virar pra mim e falar, ó, você tá me atrapalhando com o cigarro, aí vai mais pra lá. Agora, fora isso, o direito acabou aí, entendeu? Já aconteceu, inclusive, como eu falei pro Eric, assim, às vezes eu tô na faculdade, eu saio pra um canto pra fumar, porque pra não incomodar ninguém. Aí chega um amigo meu e começa a conversar comigo. Chega outro e começa a conversar comigo. Daqui a pouco junto uma roda ao redor de mim, chega alguém e fala assim, você tá aí fumando no meio de todo mundo? Não sou eu que tô fumando no meio de todo mundo. Foi você que veio aqui me encher o saco, cara. Eu tava de boa aqui na minha. Entendeu? Então, assim, o problema do cigarro é esse. É um tipo de perseguição desmedido e desproporcional. Nesse ponto, assim, eu concordo bastante com o que o Giga falou. Porque a gente até conversou a respeito disso bastante durante a semana, né? A gente teve conversando bastante pelo Skype e tudo mais. Eu acho que assim, cara, concordo com essa parte que deve haver uma dificultação maior aí no consumo e tudo mais, né, de certa forma. Mas sim, a gente sofre aí uma perseguição desproporcional, como ele bem frisou. E, cara, é muito engraçado porque você não que um fato justifique o outro, não é essa a questão. Mas assim, a gente tem uma perseguição tão grande com relação a fumante, o cacete a quatro, mas você tem lá, sei lá, tipo, você tem o álcool, como a gente já citou várias vezes, você não pode ignorar isso também, sabe? Eu falo até tem um vídeo que eu fiz a respeito do assunto, em que eu falo que, poxa, cara, beleza, a minha fumaça incomoda muita gente, beleza, mas eu tô fumando num lugar aberto, sem estresse, sem problema nenhum, tento não incomodar as pessoas, eu ando com meu potinho para colocar minhas bitucas dentro e tudo mais, mas já aconteceu, por exemplo, eu trabalho como chefe de cozinha, então eu observo as pessoas, eu vejo como é que as pessoas estão dentro de um bar, de um restaurante, alguma coisa, e teve uma vez que eu vi um evento que foi muito interessante, tava eu lá do lado de fora, dando uma descansada e tal, fui na esquina do restaurante fumar um cigarrinho, pá, e daí eu tava voltando e parei a conversar com o garçom e vi uma mulher reclamando do cara que tava do lado da parte externa do bar, onde em alguns lugares é permitido fumar, e ela reclamando, tipo, xingando o cara, falando um monte de merda pro camarada, né? Só que tem um detalhe, era por volta das 2 e pouco da manhã, a guria tava com um bebê de colo, né? E, tipo, eu ia falando, porque você tá jogando essa fumaça em cima do meu filho. Pera lá, cara, tipo, uma criança de colo às 2 horas da manhã com a mãe no boteco tomando um monte, pode. Fumar um cigarro num boteco, tomando uma cerveja, não pode. Então é a velha história dos 2 pesos e 2 medidas. Você acaba... eu acho que é só uma questão de bom senso, de coerência. Pelo menos, eu tento evitar fumar perto de pessoas que eu sei que não fumam. Eu tento evitar fumar em lugares onde tem aglomeração. Às vezes eu tô numa fila de show, alguma coisa, tem um monte de gente em volta, você não vai sair perguntando pra cada um, velho, você fuma? Você tem algum problema com fumaça? Então, tipo, deixa meu cigarrinho pra lá, a hora que eu puder ir longe da galera, eu vou lá e fumo meu cigarro, e sem problema nenhum. O grande problema é justamente essa caça às bruxas, sabe? Essa paranoia gigantesca com o politicamente correto, entendeu? Esse que é o grande lance. Maurício, você quer falar alguma coisa, cara? Oi. A grande questão de proibir o cigarro, das pessoas irem tão em cima do cigarro, eu acho que é muito de querer se meter na vida do outro. Em vez de cuidar da sua própria vida, falar assim, tipo, eu não gosto de cigarro, eu não vou fumar. Agora, querem mandar no que o outro vai fazer? Tipo, o cara tá pensando na saúde dele. Se o cara não tá pensando na própria saúde porque tá fumando, por que outra pessoa tem que pensar? Por que não deixa a pessoa quieta no seu canto? Tipo, claro, vai ter os lugares reservados para fumantes e tudo mais, mas chegar e querer meter pau, falar que o cara tá fazendo mal para todo mundo ao fumar, isso aí é ridículo.
Ô Eric, você queria completar, né? Na verdade eu queria dizer o seguinte, a gente tem, que nem o Maurício falou, né, cara, essa coisa de se preocupar com a vida alheia. Tá, tudo bem, cara, eu acho assim, eu compreendo quando pessoas próximas a mim, que gostam de mim, estão preocupadas com a minha saúde, e falam, porra, Eric, você tá fumando, você pode fazer mal pra sua saúde. O fato de eu ser vocalista de banda, eu reconheço que sim, o excesso de fumo pode atrapalhar numa série de fatores. Mas eu acho que o grande problema, na verdade, a grande questão é que existe sim uma perseguição muito grande em cima da parada. Tipo assim, como eu falei, eu busco não fumar perto das pessoas que não fumam e tudo mais. Por outro lado, às vezes eu gostaria também que o cara que enche a cara e fica pentelhando a minha vida quando eu tô num boteco, entendeu? Como muitas vezes acontece, o cara fica bêbado, fica inconveniente, vem mexer com a minha mulher, vem mexer comigo, vem falar besteira. Ele é tão incômodo quanto a fumaça do cigarro. Então a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas, a gente tem que parar pra pensar que toda e qualquer atitude que você tome publicamente, ela vai ter um reflexo, e você tem que buscar não invadir muito o espaço alheio, cara. Acredito que seria isso, na verdade, que eu tinha pra dizer. Agora, gente, a gente já bateu Eu gostaria de dar uma palavrinha aí, Bernardo. Opa, desculpa. A gente iria falar agora das drogas ilícitas, mas pode falar disso, por favor. O grande problema que eu vejo no cigarro muitas vezes, o Eric, não sei se você concorda, mas tem sim os fumantes que são educados, mas muitas vezes eu vejo por conta de um ou outro, não diria um ou outro, pelo menos no convívio que eu tenho aqui no meu estado, Goiás, quando eu chego, por exemplo, tô numa fila, num lugar que possa ter muita gente, a pessoa muitas vezes ela não se flagra que aquela fumaça está incomodando todo mundo naquele ambiente. Daí, por exemplo, meu pai, por exemplo, ele fumou muitos anos, cara. Tomei corticoide para evitar alergia, se eu não me engano, por uns 10 anos. E quando eu ia em determinadas boates, casas de shows aqui da minha cidade, bares, algumas vezes, tinha um problema que sempre tinha aquelas pessoas que não tinham essa consciência que a partir do momento que eles estão fumando, está incomodando. Daí, o que acontecia, pelo menos comigo? Eu passava mal 1, 2, 3 semanas. Em vez de eu poder voltar naquele tipo de ambiente a cada 1 semana, 2 semanas, eu tinha que aumentar a grande quantidade, muitas vezes, a rotatividade que eu ia naquele determinado ambiente, porque eu não podia ir lá, que aquilo lá ia fazer mal para mim. Então, quando eu vejo a questão do cigarro, principalmente no Brasil, você chega muitas vezes em uma pessoa para dizer assim, pô, cara, tá me incomodando. É perigoso, o cara, já aconteceu comigo, uma vez o cara ele me ameaçar, vir para cima de mim, sabe? Daí eu vejo que você não tem no Brasil aquela consciência do pensamento coletivo, muitas vezes. Isso aí estrova, eu sei que não é todos, mas, assim, ao menos ao meu ver, eu vejo como a grande maioria dos fumantes, ou mesmo aquela pessoa que taca lixo no chão. Se você vai repreender aquela pessoa, ela vai achar ruim, ela vai te olhar com cara feia. Eu acho que assim, você tocou num ponto interessante, cara. Aí a gente acaba, tipo, meio que abrangindo muito o assunto no sentido, tipo, de comportamento. A gente vai entrar na questão comportamental das pessoas, né? Já aconteceu comigo, às vezes eu estar fumando em algum lugar e chegar uma pessoa e falar pra mim, educadamente. A maioria não fala educadamente, isso é fato, cara, sabe? Queira ou não queira, a maioria das pessoas chega te dando indireta ou falando merda pra você, sabe? Já aconteceu uma pessoa chegar educadamente e falar pra mim, Eric, chegar pra mim assim e falar, cara, teu cigarro tá incomodando e tal. Eu saio de perto, então eu apago meu cigarro, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas aí, tipo, é a velha história do comportamento, você acaba criando uma situação de rixa, né, de estresse, às vezes por besteira, né? O que acontece muitas vezes em fila de balada ou dentro de balada, tipo, aqui em Curitiba, eu não poderia dizer dos estados e tudo. A lei costuma bater. Ixi, o Eric tá cortando. Eric, a sua fala tá sendo cortada, não sei porquê. Tá, enquanto ele retoma aí, eu achei uma pergunta muito interessante aqui no Twitter, que na verdade não foi uma pergunta, foi um comentário que o Teco Hashimoto escreveu aqui. Escreveu bem assim, ó, no Japão aumentou mais de 100% o valor do cigarro nos últimos 2 anos e não diminuiu o consumo. Será que isso funciona mesmo? Eu acredito. Só uma pergunta rapidinho. Caiu aqui, por acaso, sumi? Caiu. Sim. Tá. Mas, gente, só um minuto.
Vamos encerrar esse tópico rápido e vamos para a questão das drogas ilegais, que é o principal assunto do debate, né? Então, isso mesmo. Eu queria, inclusive, já puxar perguntando uma coisa pro nosso biólogo de plantão, que é o Yuri, né? Assim, muitas pessoas utilizam o argumento do potencial das drogas. Mas eu quero saber de uma coisa, né? Você, Yuri, que é biólogo, talvez deva saber disso. Existe argumento biológico a favor da legalização desculpa, a favor da proibição de outras drogas que não sejam essas lícitas que a gente conhece? Existe argumento para isso, na sua opinião? Veja bem, Bernardo, só se a gente começar a fazer uma classificação por periculosidade da droga, baseado não sei no que, a gente vai ter que pensar num critério, talvez em DL50, aí para quem conhece metodologia científica, dose letal 50%, alguma coisa, toxicidade, não sei. Eu acho difícil, eu acho muito subjetivo, né? Porque drogas que, por exemplo, cigarro, que não mata ninguém hoje, mas mata, sei lá, 6 milhões, quantos foram? Qual é o número que mataram no Brasil no passado? Não sei, alguma coisa assim, depois de 10, 20 anos usando. Mas vamos supor que beleza, a gente consiga criar esse critério. Respondendo mais diretamente a sua pergunta, nenhum critério que a gente crie vai proibir a maconha e legalizar o álcool, entendeu? Ou vai proibir a maconha e vai legalizar o cigarro comum. Sob nenhum critério isso seria aceitável. Talvez, se a gente criasse uma escala, seria aceitável legalizar álcool, maconha, talvez êxtase, cigarro, e aí talvez não crack, não cocaína. Mas você entende? Não tem lógica nenhuma em cigarro e álcool ser permitido e várias drogas lícitas, porém controladas, como barbitúricos, benzodiazepínicos, serem legalizados. Você pode tomar um benzodiazepínico, desde que você tenha uma receita médica, ou seja, ela não é proibida, ela só é controlada, essa droga, benzodiazepínico. Um barbitúrico, são drogas fortíssimas, poderosíssimas, de alto grau de letalidade, diga-se de passagem, e toxicidade. Mas elas são legalizadas, não faz nenhum sentido elas serem legalizadas, porém controladas, e coisas como maconha seria ilegal. Não tem lógica nenhuma nisso. Eu queria, inclusive, aproveitar e já lançar essa pergunta para todo mundo aqui, para a gente fazer essa roda de boteco, mas antes, lembrando, galera, que na fanpage da Tropa Lanterna Verde tem uma enquete para vocês responderem. A enquete você seria a favor da legalização de uma droga de alto poder aditivo, letal em diversas circunstâncias, responsável por várias mortes em vários países, alucinógena e que gera violência? Essa é a pergunta. E eu queria também mandar uma pergunta aqui para todo mundo, para a gente cair no pau, que é: quem e como é decidido, né? Como que é decidido qual droga é lícita e qual é ilícita? Porque, como o Yuri disse, e eu concordo perfeitamente, não faz sentido o álcool e o cigarro serem legalizados e a maconha e outras drogas tão alucinógenas quanto o álcool serem proibidas. O que é qual é o critério, talvez, que utilizam para decidir isso? Qual droga é legal e qual é legal? Exatamente. Olha, eu posso me pronunciar aqui ou alguém precisa urgentemente falar na frente? Vai lá. Ok. A minha opinião em relação a drogas eu sou a favor da legalização da descriminalização de todas as drogas e da legalização de algumas, como o Yuri citou, por exemplo, a maconha, o êxtase, e eu acrescentaria o LSD aí também. Agora, em questões de por que a maconha é proibida, ou que critério que eles usam nesse tipo de seleção, Bernardo, eu acredito que a razão seja mais social, política social, do que efetivamente biológica ou médica. Porque, como o Yuri bem disse, por causa da maconha, não tem sentido você estabelecer um critério que legalize o álcool e proíba a maconha. Certo, mais alguém, gente? Ninguém? Então, Dirceu, eu vou jogar a bomba pra você, cara. Eu sei, nós já conversamos antes, você já foi militar, certo? Sim. Cara,
no serviço militar, como é que é a política lá dentro? E você acha que essa política dentro do serviço militar a respeito de drogas funcionaria na sociedade? Bem, o que a gente observa quando serviu o serviço militar em 2005 é que eles fazem uma repressão muito grande em relação a qualquer tipo de droga que tem lá dentro. Inclusive, até mesmo uma caça às bruxas ao cigarro. Porque o que acontecia muito lá? Vou falar de cigarro, daí depois eu falo das outras drogas. Acontecia que os serviços de faxina que acontecem dentro das instalações militares são todas feitas por soldados. Então, a partir do momento que o pessoal observava a bituca de cigarro no chão, cinza no chão, essas coisas, reunia-se aqueles que eram fumantes e, determinados dias da semana, o pessoal que era fumante era obrigado a catar aquela sujeira que eles faziam. Quanto às outras drogas, algumas vezes no ano, eles faziam inspeções surpresas em armário de soldado, cabo, sargento, todo mundo. Caso fosse encontrado algum tipo de droga, seja maconha, cocaína que tinha lá dentro, maconha era até mais comum que acontecia lá. Acontecia que essa pessoa ela poderia ser punida com a simples repressão verbal, ou ficar um final de semana fazendo faxina lá no exército, ou até mesmo, dependendo a incidência do caso que ela tivesse feito, ou tivesse aprontado alguma outra coisa, ela podia até pegar cadeia. E quando eu paro para pensar em relação às drogas, eu parto do seguinte princípio, que algo só vai ser utilizado por uma pessoa, algo só vai fazer falta para aquela pessoa a partir do momento que ela ter contato com aquilo lá. Não é a primeira vez que você vê um cigarro que você já vai pegar um e ir fumando. A primeira pessoa que geralmente te oferece um cigarro, ou o álcool, ou mesmo algum outro tipo de droga, se você for observar, é aquela pessoa que está próxima a você. Aquele seu amigo, o álcool, o cigarro principalmente. O álcool principalmente é os pais que oferecem, os círculos sociais. O cigarro, muitas vezes, se um pai fuma, o filho vê fumando, começa também. Ou aquela rodinha de amigo. As outras drogas, como maconha e outras drogas, você vai ter contato delas, principalmente em festa, em outros círculos sociais que as pessoas tentam se inserir, através daquela pessoa que está próxima a você. Então, quando você dificulta esse acesso, quando você dificulta ela ter esse primeiro contato, há uma grande probabilidade dela não chegar a conhecer esse tipo de droga e, consequentemente, não usar. Daí, quando a gente fala em droga em si, você não pode pensar só nas drogas consideradas leves. Mas, a partir do momento que você tem uma droga que ela é psicoativa, que mexe de uma determinada forma com o cérebro das pessoas, liberando emoções, seja lá como a gente queira definir, nada impede a ela, depois que ela experimenta dela mais tarde querer, vou experimentar essa aqui para ver como é que é, porque vai gerar curiosidade, isso aí tudo bem, Disseu, eu entendi o que você quis dizer, mas aí eu faço duas perguntas. A primeira é, você acha que cabe a alguém além de você mesmo decidir o que você pode ou não pode consumir? E ai, me deu branco, desculpa, vai só essa pergunta mesmo. E essa pergunta não é só pra você não, tá, Disseu? Todo mundo pode se manifestar aqui. Eu acredito, quando a gente vive em sociedade, o Estado ele tem a obrigação de cuidar da saúde pública. Assim como, se a gente for pensar na questão de proibição, o Estado deve proibir alguma coisa que a gente faz. Quando a gente para pensar só na questão de drogas, a pessoa, o primeiro ponto que ela olha é, não pode proibir o que eu posso fazer. Mas espera lá, a gente tem a nossa Constituição, a gente tem nossos códigos civil, penal, onde você tem uma lista uma lista quilométrica de proibições que você não pode fazer, uma lista que você é obrigado a seguir para você ter um determinado convívio social, de forma a aquele convívio não prejudicar toda a sociedade. Então, quando você tem várias e várias proibições, é em busca do bem coletivo, do bem maior, e não somente o interesse privado. Discordo, porque... Peraí, Opa, pode falar. O problema da droga, ele, mundialmente falando, ele está ligado à saúde pública, sim. Mas na prática, porque, por exemplo, uma das doenças que mais mata no Brasil ainda é a tuberculose, causada pelo quê? Pelo cigarro. Por isso que está tendo essa luta aí de até repressão de liberdade, né? A pessoa, o Estado, né,
que tem o poder de oprimir, de frear o indivíduo, proíbe cigarro, né? E o álcool, por exemplo, ele é costumeiro, ele é uma questão de costume. Na década, por exemplo, de 1920, quem conhece aí a história dos Estados Unidos, tentou ser proibido e começou a ser tentado, não funcionou. Aí eles tentaram. Sérgio, o seu microfone começou a falhar, então continua depois, eu quero seguir aqui, porque eu gostaria de saber o que o Yuri pensa a respeito disso que o Dirceu falou. O Dirceu fez um comentário que é claro que ele está correto no conceito geral, que é o seguinte, né? Ele falou que a nossa Constituição, nossas regras sociais em geral, seja por Constituição, por Carta de Direitos, ela envolve diversas restrições, é óbvio. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero, eu não tenho direito de matar uma pessoa, eu não tenho direito de violar os direitos individuais de outra pessoa. Isso eu concordo, tá perfeito. Mas essas regulações, não sei se regulação é a palavra correta, enfim, essas formas de restringir o que uma pessoa pode ou não pode fazer para melhorar o convívio social, concordo, nós somos indivíduos gregários, sociais, e temos que viver em sociedade, para isso nós temos que respeitar várias regras. Elas se referem a intromissões nos direitos dos outros, né? Então, eu não tenho direito de sei lá, eu fechar a minha rua. Por quê? Porque eu estou interferindo no direito de ir e vir de outras pessoas. Eu não tenho direito de interferir negativamente numa outra pessoa, porque, enfim, isso é um crime, isso pode ser um homicídio, pode ser uma tentativa de homicídio, pode ser uma agressão, enfim, qualquer outra coisa assim. Mas no que se refere aos direitos individuais, que absolutamente não interferem diretamente nas experiências de outras pessoas, na liberdade de outras pessoas, eu não vejo sentido nenhum em regular isso. E o Sérgio trouxe a questão da saúde pública. Em questão da saúde pública, eu tenho 2 pontos interessantes a mencionar. Em primeiro lugar, se o problema é saúde pública, então eu não sei por que drogas são os alvos, as drogas ilícitas principalmente, porque não são elas que mais matam, definitivamente. A gente tem que começar proibindo o McDonald's, a gente tem que mandar o governo entrar no supermercado, escolher e proibir os alimentos, tipo, corta chocolate, corta coisas muito açucaradas, coisas muito gordurosas, começa a cortar tudo isso. Se o problema é saúde pública, esse é o maior problema. Morrem mais pessoas por uso de cocaína ou mais pessoas por infarto porque tem hipertensão arterial ou porque tem colesterol? E o segundo ponto... Peraí. Desculpa, já vou finalizar. E o segundo ponto, e é onde eu queria chegar mesmo, eu estou com um estudo aberto aqui de um grupo de pesquisadores. O pesquisador principal se chama Craig Rainman. Eu vou colocar o link para o estudo para quem quiser no meu Twitter agora, com a hashtag TropaCast, para quem quiser ver. E ele fez um estudo comparativo sobre políticas diferentes em relação a drogas. No caso, drogas leves, ele usou maconha, acho que cogumelo, alguma coisa assim. Então ele pegou 2 cidades, uma dos Estados Unidos e a outra, óbvio, Amsterdã. Então uma que criminaliza, São Francisco, que criminaliza o estudo de drogas, estudo de 2004, ele criminaliza o uso de drogas, e uma cidade que descriminaliza, em Amsterdã, na Holanda. E o resultado da pesquisa dele, os critérios estão lá no estudo, para quem quiser ver, com calma e tal, que não existe nenhuma influência, a quantidade de pessoas que usavam drogas, não tem nenhuma influência na proibição ou na legalização das drogas. Ou seja, você proibir as drogas, você não diminui a quantidade de usuários, logo não afeta a saúde pública. Você legalizar, você não aumenta o número de usuários, logo não afeta a saúde pública também. Então é um estudo interessante que eu acho que não dá para ser ignorado. É um estudo, para quem estiver interessado, ele está indexado em revista científica e o caramba, vou colocar o link aí. Isso que você falou, inclusive, Yuri, levanta uma outra pergunta que eu recebi aqui, que é: quais os benefícios da sociedade com as drogas liberadas nesse caso? A legalização das drogas, a descriminalização das drogas, acaba com o tráfico? Essa é uma questão que eu acho que todo mundo aqui tem opiniões para manifestar. É para eu começar? Exatamente. Não, deixa eu te... Dirceu, pera aí que você já falou muito, cara. Desculpa. Eu gostaria que o Maurício falasse, porque ele falou pouco.
Então, quanto à criminalização, descriminalização das drogas, realmente, se você descriminalizar, não vai afetar o tráfico em si. Porém, você pode criar um órgão de regularização que pode manter um controle, o maior controle sobre as drogas que tem no país. E pode até acabar gerando até uma receita, que não vai ser significativa, mas vai ser uma receita para o país de acordo com essas drogas, porque você vai continuar existindo criminosos que vão continuar traficando, por exemplo, que nem eu estava discutindo hoje, o cigarro mesmo legalizado ainda tem contrabando, a bebida também, e vai ser a mesma coisa com as drogas, só que você tendo uma questão um pouco mais legal, você regularizando aquilo, além de você gerar emprego, você vai ter aquela questão do controle mesmo, você vai ter dados certos para falar, para você ter uma informação melhor sobre isso. Eric, por favor. Só acrescentando. Fala, meu querido. Opa, fala, Sérgio. Só acrescentando, vou fazer uma diferenciação entre descriminalização e legalização. Quando ocorre a descriminalização, o fato da pessoa, por exemplo, traficar, deixa de ser crime. Já a legalização, o Estado entra explorando a atividade. Por exemplo, vamos supor que a maconha fosse legalizada, né? Haveria plantações, gente trabalhando para empacotar, para elaborar toda a matéria-prima para fazer a maconha. Agora, isso gera receita? Gera sim. O problema é ver o impacto disso na prática, porque tem muita teoria, tem muito debate e não chega a lugar nenhum. Sim, eu vejo exatamente dessa forma, né, Sérgio? Eu acho que quando se ocorre uma discussão como essa, a gente tem que colocar na balança. Vão acontecer coisas ruins com a legalização? É possível. Vão acontecer coisas boas com a legalização? É possível. A gente tem sempre que colocar as coisas boas acima das coisas ruins. Se as coisas ruins acabam ficando acima das coisas boas, eu acho que o negócio mesmo é proibir. Então a gente está discutindo aqui exatamente isso a respeito dos benefícios da sociedade com as drogas. Então, antes de continuar esse assunto, eu só queria lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo através da Rádio Vlogs, a número 1 da internet, que está rolando uma enquete na nossa fanpage do Facebook, facebook.com/tropalanterna-verde, e a enquete é: você seria a favor da legalização de uma droga de alto poder aditivo, letal em diversas circunstâncias, responsável por diversas mortes em vários países, alucinógena e que gera violência? Por favor, entre nessa página, na nossa fanpage do Facebook, e participe da enquete. Eu tenho que controlar minha fala, que senão eu acabo matando a enquete. Eric e Guilherme, por favor. Fala, queridão. Você quer saber a minha opinião a respeito dos benefícios que poderia ter na sociedade se as drogas fossem... benefícios, e se você quiser já mandar os malefícios também. Os malefícios. Eu acho assim, primeiramente, tem o lado de que eu consumo o que eu quero, né? Respeito à liberdade individual. Quanto mais liberdade a pessoa tem, eu acho que nesse sentido, pelo menos quando é uma liberdade individual, mais ideal a sociedade está. Mas em questão de benefício, bom, você vai gerar toda uma indústria que vai produzir um produto. Essa indústria vai gerar emprego, vai gerar dinheiro para o Estado através de impostos, vai gerar... só na maconha, cara, você pode fazer a maconha para consumo na forma de fumo, você pode fazer tecidos de cânhamo, você pode fazer papel, você pode fazer biodiesel, você pode fazer cosméticos, você pode fazer alimentos. Então... Tem uma infinidade de coisas que dá para você explorar só no caso da maconha. Aplicações médicas, tratamento no câncer, por exemplo. E em outras drogas, como por exemplo o LSD, você também tem efeitos médicos parecidos, ou efeitos terapêuticos, questões ocupacionais. Agora, o problema é quando eu acho que o que a gente devia se focar aqui é na questão das drogas mais pesadas, por exemplo, heroína, por exemplo, cocaína, crack, porque essas são drogas de alto poder aditivo, que não é o caso, por exemplo, da maconha ou do LSD, entendeu? Certo, então, só puxando essa questão do crack, agora eu estou abandonando um pouco o meu papel de host aqui e só quero dar minha opinião. Em relação à legalização, tá? Legalização e não descriminalização. Na minha opinião, é praticamente surreal a questão da legalização do crack.
que é o crack? Estragando a minha opinião. Com certeza. Né? Eric, eu acho que você concorda comigo. O que é o crack? Crack é o resto, é o lixo de outras drogas em uma droga só. Pra mim falar que é possível legalizar o crack é a mesma coisa que você, sei lá, catar lixo e vender como comida. O Ber tocou num ponto interessante, cara. Deixa eu só fazer um comentário, assim. O Ber tocou num ponto interessante. Você pegar o lixo de uma droga que já não é legalizada e já não é pura, no ponto mais, vamos dizer assim, vamos partir do princípio logístico da coisa, já não é pura, já não é aquelas coisas. Você pegar o lixo daquilo e tentar legalizar, isso não funciona. O que eu penso é assim, beleza, você tem uma. Eu sempre disse que assim, a legalização da droga, de um modo geral, dentro do Brasil, com a política que nós temos, aí a gente vai acabar entrando em outro assunto muito mais longo, mas o fato é que se você parar para prestar atenção na estrutura política que a gente tem dentro do Brasil, é muito complicado você tentar legalizar qualquer tipo de droga que seja ilegal. Sabe? Você acaba entrando aí como que diz o caso, num moto contínuo, cara, numa. É uma parada que acaba não funcionando. A gente vai voltar à velha questão da educação e tudo mais, que não é o tema do debate de hoje. Mas o fato é que, assim, como o Tomichio falou, tudo bem, eu consumo aquilo que eu quero consumir. Beleza, independente de onde seja, se ele seja legal ou ilegal, eu consumo o que eu prefiro consumir. Mas, cara, como é que funcionaria a taxação, uma série de coisas, entendeu? Agora até lembrei do Yuri. O Yuri é um cara que tem muito mais conhecimento a respeito disso, até do que a gente aqui. Eu acho que você acaba... Cara, é muito difícil você conseguir taxar, você conseguir colocar isso de uma forma legalizada, né, entre aspas, dentro do Brasil, de modo que funcione. Eu acho que é mais ou menos por aí que funciona. Eu morei em Paranaguá um tempo, a galera tira muito sarro, né, tipo aqui no litoral do Paraná, fala, porque Paranaguá é a terra dos nóia, não sei o quê. Cara, é muito engraçado, eu costumo falar que parece o Walking Dead, tá ligado? Você sai de madrugada pra voltar pra casa, eu trabalhava à noite... Mano, eu passava na frente de um cemitério pra ir pra casa, tipo, um bando de nóia, tá ligado? Aqueles caras usuários de crack, deitado na frente do cemitério, levantando e andando tudo torto. É quase uma cracolândia soturna. Praticamente é uma cracolândia, tipo, do zumbi, cara. O holocausto zumbi não veio do espaço, não é vazamento químico, cara, é o crack, tá ligado? Se você for parar pra pensar, só falta os caras começar a comer cérebro, velho. Então, tipo, acho que é mais ou menos assim que funciona, sabe? E resta saber também, só um adendo, quando se fala em questão de drogas e violência, a discussão é um pouco nebulosa, porque você tem, por exemplo, usuários de crack ricos, crack não é difícil, mas você tem, por exemplo, cocaína e heroína, acontece com frequência, né, e você, fora as vezes que aparece na mídia algum escândalo do cara que cheirou pó e bateu na menina, alguma coisa assim, eu não vejo essa violência toda no meio dos círculos. Então, se você parar pra pensar, de certa forma, essa demonização das drogas em relação a isso, é só você pegar aquela campanha antidrogas que passava na televisão ou que passa nas revistas, você vai ver uma demonização do assunto que é terrível, né? Mas essa demonização, ela é uma cortina de fumaça do governo, no sentido que, assim, o governo não consegue lidar com a violência, então ele joga a culpa na droga... Ou então é a droga mesmo que tá causando isso, entendeu? Perfeita. Eu acho que é colocação do Giga. A gente tava conversando esses dias, cara, a respeito até de droga. Eu até tirei sarro, falei, cara, a gente já tá falando sobre o tópico do cast já muito antes de fazer. É aquela velha história, você demoniza a droga e, cara, a gente tem que partir do seguinte princípio. A droga, de um modo geral, seja ela qual for, seja legal ou não, seja a droga que for, de um modo geral as pessoas acabam procurando droga como uma fonte de prazer, seja momentâneo ou não. Então as pessoas negam muito aquela coisa de falar, nossa, porque a droga é horrível, a droga é terrível. Cara, o cara fuma maconha, ele fica feliz, o cara cheira um pó, ele fica agitado, o cara usa a porra que seja, ele toma essa droga buscando algum tipo de alento, seja lá qual for. Não importa se é recreativamente e ocasionalmente, porque existem pessoas sim, que sabe Deus por quê, por causa da sua fisiologia, ou seja lá o que for, o cara toma sua droga de vez em quando. Oi? Perdão. Eric, você pode continuar falando depois? Sim. Eu quero ouvir o que o Dirceu tem pra falar, porque já tá quase na hora do intervalo aqui. Por favor, fica à vontade. No segundo bloco a gente vai ter a presença de mais um aqui que a gente vai anunciar daqui a pouco. Então manda ver, mano. Já é. Bem, o que eu paro para pensar sempre em relação à droga é que o tráfico em si, você tem que associar ele muito à questão da marginalidade. A gente não tem uma determinada educação de base, então vai chegar a determinado momento aquele indivíduo ele vai precisar conseguir um emprego.
Então, a partir desse momento que ele não teve ainda educação de base eficiente, não conseguiu adquirir determinada capacitação para conseguir determinados empregos, onde ele teria um determinado status social, esse sistema que a gente está envolvido vai obrigar o cara a entrar na marginalidade, seja no tráfico, seja no contrabando, seja na mais variada gama de coisas ilícitas possível. Por quê? Porque essas portas sempre estão abertas para esse tipo de pessoa. Então, vamos imaginar a questão do tráfico, vamos imaginar que ele é decorrente da marginalidade. Imaginemos, então, também que a gente tem o traficante vendendo somente a maconha. Vamos imaginar isso, não as mais outras variadas drogas, cocaína, heroína, LSD. Então, a partir do momento que você, de uma determinada forma, você quebrar essa fonte de renda desse traficante, é uma questão natural. Diminuir o rendimento do cara que está na marginalidade, ele vai passar a roubar, assaltar banco, roubo de carga, assalto a mão armada, assalto à residência. Discordo. Na verdade, não é que eu discordo do seu raciocínio, é que os traficantes já empregam os recursos das drogas para esses fins. Não, isso já é feito. Justo, mas é aquela questão, quando um bandido ele olha uma casa que tem uma cerca elétrica e aqui não tem, ele sempre vai tentar procurar aquele caminho que é mais fácil. Por quê? Porque o Estado não ofereceu para ele determinadas condições para ele se manter de uma forma socialmente aceitável, então ele tenta buscar o caminho mais fácil dentro da ilegalidade. Então vai chegar determinado momento que proibimos o uso da droga. Acaba que o cara vai procurar outro meio. Você está falando... Você está dizendo que a gente tem que abrir mão da liberdade em nome da segurança? É isso? Não em si. Mas, por exemplo, acontece igual na Holanda. Holanda está legalizado a questão da prostituição, da maconha. O que acontece? O tráfico de mulheres aumentou assustadoramente. Quando você tem, por exemplo, as casas a determinada região, colocando tudo cerca elétrica, você vai ter um aumento de roubos naquelas que não tem. Então, enquanto você não conseguir tirar um indivíduo da marginalidade, sempre ele vai tentar buscar um caminho onde ele consegue estar inserido dentro desse sistema capitalista. Eu concordo com a sua colocação, Dirceu, só que eu acho que manter isso proibido não é uma solução para isso, pelo contrário, é um problema. É o que justamente a questão toda do tráfico e da guerra das drogas é o problema. E na Holanda, só para acrescentar, não é que a maconha é legalizada, ela é legalizada dentro de certos ambientes. Você pode usar nos tais hotspots, e você pode consumir acho que 10 gramas por dia nesses locais, eu acho que é isso. Fora desses lugares, não é permitido, nem cultivo, nem nada. Inclusive, em vários países, quer dizer, em vários não, estou sendo pretensioso de falar em vários, mas em alguns lugares já existem as narcossalas, né, em que as pessoas vão lá para usar drogas. O que o Felipe Buarque está falando aí no chat é importante, gente. Ele está mencionando que ele falando que o Rio de Janeiro o tráfico de drogas no Rio de Janeiro emprega diretamente 100 mil pessoas. Só que ele está mencionando aqui que são 100 mil pessoas que podem ir para o emprego formal caso a droga seja legalizada e regulamentada. Aí ele fez uma pergunta: que é a melhor forma de tirar a pessoa da marginalidade do que dar um emprego para ele? Acrescento que não é só no Rio de Janeiro. Toda cidade, 96% do Brasil, das cidades brasileiras, tem uma cracolândia. Os menores são usados como mão de obra barata, tá? O ECA é o grande responsável por isso, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, só esclarecendo, porque ele não deixa o menor exercer uma atividade pequena, sei lá, vender um picolé, um sanduíche, um refresco, mas devido à ineficiência e incapacidade do Estado com políticas públicas burras, eu tenho que falar isso porque eu sou empregado do Estado e sou um dos maiores críticos do sistema, não sendo incoerente, né, porque eu recebo dele, mas critico ele sim, porque tem, né. O ECA é o responsável por isso, pelo menor estar no tráfico, como todo mundo sabe, e não poder trabalhar, não poder exercer um ofício digno. Tem muita mãe reclamando isso, bastante. Legal. Por favor, Jean. Então, só para concluir esse primeiro bloco aqui, eu vou falar um pouco em relação ao tráfico. Na minha opinião, o grande problema do tráfico são as pessoas inocentes que ele leva todo ano, sem elas nem mesmo saber o que é droga. No caso do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, grandes metrópoles onde tem essas
essa guerra do tráfico, muitas crianças são vítimas de bala perdida, crianças lá de 2 anos de idade que nem sequer sabem o que é droga. Então esse que é o grande problema. E na minha opinião, se legalizar as drogas, não pode ser até que não acabe com o tráfico, mas vai ter uma questão muito grande em relação ao tráfico. E é isso que eu queria colocar, e já são agora 10 horas da noite, eu vou colocar um intervalo aqui, na sequência a gente volta. Não saia daí, tem muito mais por vir ainda, nós vamos até a meia-noite. Não, perdão, até as 11 horas, certo? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando para vocês que tem na nossa fanpage do Facebook uma enquete para vocês responderem. Não deixe de responder lá, hein? É isso, gente. A gente volta daqui a pouco. E eu já quero deixar também para o próximo bloco uma pergunta aqui do peraí, Na verdade, não foi a música, foi mal, desculpa. Na verdade não é uma pergunta, é um comentário. Não, ele já cortou, Bernardo. Ah, foi mal. Desculpa, Bernardo, eu cortei. O Bernardo teve um momento Forever Alone falando sozinho. Como é que sabe quando ele cortou e quando não? Não, ele falou. Não, o Jean que tem que avisar. Ele entrou Yuri, velho. Yuri, eu vou começar o segundo bloco já mandando uma bomba pra você, tá? Beleza, manda aí. Então já vai pensando aí, eu acho que você vai saber responder. Um comentário aqui no Twitter que é: o Sérgio acaba de dizer que tuberculose seria causada por cigarro. Não é, tuberculose é doença bacteriana. Procede? Verdade, procede, verdade. É bacteriana, só que as condições, desculpa, Yuri, você biólogo, né? O que eu acho que eu fui mal interpretado. Tuberculose não é causada. Não, eu entendi. Ela não é causada pelo cigarro, mas o cigarro com certeza deixa a pessoa muito. É isso. Mas de qualquer forma o argumento continua em pé, cara, porque se a gente for trocar tuberculose por efizema, por efizema pulmonar, por carcinoma gerado por câncer, gerado por cigarro, dá na mesma. Ô, gente, deixa eu só falar um negócio. Tentem ser mais sucintos, viu? Dá tempo de fazer um xixizinho? Não? Dá, 5 minutos. Ô, Eric, seu microfone cara, que cheiro é esse? Eric, o seu microfone tá chiado. Eric. Ixi, o Eric caiu. Não, eu quiquei. Tá, então, tentem ser mais sucintos nas falas de vocês, porque tá andando pouco o conteúdo, né? Vamos tentar ser um pouco mais rápido. Não, tranquilo. Vou tentar. Tranquilo. Vamos falar também um pouco sobre a questão do vício e do tratamento, gente. O que vocês acham? É uma boa ideia de se lidar também. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar é sobre essa campanha antidrogas que tem, né? E tem o chá do Daime também, que não é no Twitter. E o que é verdade, o que não é em relação a algumas drogas, né? Por exemplo, maconha, que tem bastante coisa mistificada, LSD e êxtase também. Um assunto bacana também seria drogas e religião. Assim, só pincelando no tempo, só pontinha. Tipo Santo Daime? Ou Ayahuasca? A religião... a religião como... justificativo. Não usar mais as drogas. Eu não acredito muito nisso, não. Só caiu lá, não é Jesus que vai te tirar, não, é ela mesma. Opa, o César tá aí? Opa, tô! Você aprendeu a mutar o microfone, filha da mãe? Caramba, foi uma luta aqui porque era um microfone que tava com problema. Aí eu fui ver, o Skype não estava instalado, a conexão. Agora que essa porra cai, tem 3 gordos aqui. Puta que pariu. Agora tá pesada. Olha só, a coisa. Olha que bom, não me incluíram. Aê! Nem eu, ó. Nossa, já pensou, eu fico orgulhoso. Não, se vocês se acharem gordos, eu sou uma aberração. Você sabe mutar o microfone, só pra saber? Galera, mutar, putz, peraí. Eu participei uma vez da Rádio Vlogs, lá que foi aquela coisa do Daniel Fraga com o MM. Aqui no Skype mesmo, César. No tem Skype, embaixo das fotos. Embaixo das fotos, porque aparece um microfoninho. Quando você não estiver falando, você tem que mutar o áudio, entendeu? Ah, legal. Aprendi aqui, tem um microfoninho, é só clicar nele, né? Isso. Paga a vila, isso aí. Beleza. Eu tava te quicando toda hora porque aparecia o som de você lá. Eu falei, ai cacete, quica aqui. Voltei. Boas-vindas ao César, Yuri. De gordo, né, pô? O Maurício é o Gordo Master, né? Yeah! 4 minutos a gente volta.
Bagavilha. Fala aí, Yuri. Fala, senhor César Neves, membro dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Pac-Man Master 9, Merlin das Trevas e o Chute no saco. Chute no saco 100. Ai, caramba. Galera, Fala. é o seguinte, tá caindo maior toró, maior pé d'água aqui, trovejando, tá? Se eu ficar sem falar por mais de 10 minutos, é porque a minha luz, a minha energia aqui caiu e aí fudeu tudo. Vale lembrar que eu não estou Escuta, em casa. Sérgio, então, tipo, Sérgio, o tempo você não tinha mencionado que... O que foi que você mencionou naquele vídeo que você mandou pra gente, cara? Tinha uma coisa importante que você tinha pra falar sobre isso. É o seguinte, é que eu fiz um curso patrocinado pelo governo federal, PUC e CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sobre o tratamento do usuário de drogas, que deixa, com essas leis atuais, que deixa... Você não acha legal abrir o segundo bloco já com ele contando desse curso, cara? Eu também acharia bacana. Meu, isso é uma coisa que é, tipo, imperativo que você compartilhe com a gente. Sim, eu vou abrir o segundo bloco falando que a gente vai também se focar na questão do vício e tal, e eu já puxo o Sérgio para falar sobre isso. Ótimo. Uma coisa interessante, não sei se vocês chegaram a observar, foi uma pesquisa que o Drauzio Varela fez um tempo atrás. Ele mexia com essa coisa de presídio, tanto o adulto como de jovens. E determinada pesquisa que ele fez, ele separou 2 grupos de jovens que inseriram naqueles grupos. Um determinado grupo já fumava, tinha fumantes, e o outro não. Então o que aconteceu? No grupo que ele colocou aquelas pessoas que não fumavam, para eles se inserirem nos grupos de fumante, ele teve quase 80% daqueles jovens que entraram passando a fumar. Enquanto naquele grupo que não fumava, os jovens que entraram, somente 14% passaram a fumar. Não, mas é exatamente por isso que eu sou a favor da descriminalização das drogas, porque prender o cara não ajuda nada na questão do vício dele, entendeu? Não, eu concordo muitas vezes, o Guilherme, só que eu vejo essa criminalização, se você falar para uma criança assim, só que não pode, muitas vezes ela acaba fazendo alguma coisa errada. Agora, se você promete determinado castigo, muitas vezes é eficiente, igual quando minha mãe falava alguma coisa pra mim, eu cagava. Agora, quando meu pai falava... Acabei de mostrar um estudo que a repressão não influencia em absolutamente nada no número de pessoas que usam droga. Na verdade, é capaz da repressão aumentar. Você sabe por que a repressão é tão, como se diz, vedete assim? É porque ela é mais barata. Tratar o usuário é caríssimo. Com certeza, Sérgio. Mas, Sérgio, tem uma questão... Alguém aqui conhece, que eu não conheço o suficiente para falar, mas tem uma questão histórica fodida por trás da proibição da maconha. Tem um lance lá dos Estados Unidos, com o México. Eu conheço essa história. Seria uma boa. Seria uma boa você ela já foi admitida no Brasil, mas em países como, acho que África do Sul, não sei, para exploração do cânhamo como tecido. Mas a erva é fumada aí, a torta direito. Isso aí. E repreender tá vendo que não muda nada, porque às vezes a pessoa fica tipo, vai pela aquela tipo, é o perigo, é o desafio, a adrenalina, o que foi, e o cara continua usando, tentando buscar e tá pouco se lixando. A sociedade brasileira é sobrenaturalmente hipócrita, enquanto não baixar essa hipocrisia aí e ver que droga traz prazer, sim, ela traz prazer aí. Se não trouxesse, não tinha usuário. Claro. Se quiser, eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas aí se o Bernardo quiser, eu posso comentar rapidamente como a gente qualifica as drogas hoje. Porque existem as drogas recreativas, que são essas drogas que se usam... Porque existe droga que é remédio, certo? Isso é uma droga. E aí tem as drogas recreativas. Opa, peraí. E aí a gente divide entre drogas estimulantes, depressoras, perturbadoras. Posso comentar rapidamente isso se quiser. Tem biologia pra caramba nesse curso. 3 meses estudando. Tá, mutem aí, por favor. Tá indo embora? Falou meu japa, queridão. Quem que tá indo embora? Não sei, mas o meu japa é o japa. O brother meu que tá indo embora. É o japa queridão dele. É japa queridão. Pô, não, Eric, eu tô aqui ainda, cara, relaxa. Eu tava falando com outro japa, não com o japa esse cabeludo. Porra, vocês estão me ouvindo? Meu homem. Meu homem, Corbin, meu homem.
Gente, eu não sei com vocês, mas pra mim o áudio que mais falha é o do Sérgio. Pra mim, acho que é do Ei, vocês estão me ouvindo? Sim, já estamos. Sim, eu tô ouvindo meu áudio fazendo falhando. favor, então. De vez em quando ele falha bastante, viu, Sérgio? Tá fazendo download aí, cara? Fecha MSN, da página pornô. X-Vídeos, tira tudo aí. Fecha o RedTube aí. Os caras ficam fazendo download de filme Gente, pornô por aí. favor, Fica esperto aí que daqui a pouco já dá o tempo, né? O Jean já tá. Mas é automático ou ele Aí, vai avisar a gente? Não sei. Ah, Tô tipo, tentando automático. avisar, mas ele me ouve. Olha lá, ele tá Na hora ele vai tentando chegar e falar, Gente, silêncio. Cala a boca! Cala a boca aí. Ele tá todo mundo. tentando avisar, Muta cala aí, a silêncio. boca. Pera aí. Esse daí é o som de Bob Marley. Voltamos com o Tropa Cast. Voltamos de um rápido intervalo aí. E eu vou voltar aqui com o Bernardo. Bernardo, fica à vontade aí o que você ia falar. Antes de terminar o que eu queria falar, eu quero dar boas-vindas ao nosso colega César Tarifa Neves, que agora está aqui com a gente, do canal Ceta Neves. E você tem um canal de filmes agora também, né, o César? Tenho sim, Bernardo, Amendoim no Cinema. Isso, e o César também faz parte do projeto Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, juntamente com outros 3 vlogueiros, e também foi um dos primeiros Lanternas Verdes do nosso blog, né? Opa, com muito orgulho. César, você gostaria de falar alguma coisa a respeito da legalização, alguma coisa rápida do que a gente já falou anteriormente? Então, o problema é que eu perdi, assim, as primeiras coisas que vocês falaram, porque eu tava meio enrolado com a conexão, tava baixando Skype, mas eu não sei se vocês chegaram a falar dessa lei antidrogas, né, dessa nova lei antidrogas. Vocês chegaram a falar alguma coisa? Mais ou menos. A gente, na verdade, iria se aprofundar nesse assunto agora, nesse bloco. Tá, pode completar, César. Então, porque essa lei ela é razoavelmente nova, né? Ela é do ano de 2006. Existia uma outra lei de 1976 que ela era bem diferente dessa. Essa lei ela foi tanto repressora quanto uma lei que desse liberdade para o usuário. Por quê? Porque ela reprimiu no caso, o traficante, né? Ela é bem rígida nesse caso. Tanto que aquele tal negócio, imagine uma situação, uma roda de pessoas, né? Muitas festas têm isso, e as pessoas compartilham um cigarro de maconha. Na previsão dessa lei, as pessoas que estiverem nessa roda serão qualificadas como traficantes, né? Mesmo que seja uma reunião para um uso, uma festa, isso aí seria tráfico. Todo mundo que estivesse na roda seria considerado traficante. Isso é porque a lei, o César, ela se foca desculpa, vou me apresentar. Sérgio, boa noite. Opa, Sérgio. Ela se foca na intenção da pessoa pega com o cigarro de maconha. Por exemplo, se essa pessoa passa para o X, passa para o Y, passa para o Z, mesmo que ela esteja só fumando um beck, vamos usar o linguajar claro, ela é traficante. Na lei anterior, isso aí configuraria porte de drogas. Sim. Nessa lei, ela já configura tráfico, né? Então, é uma lei um tanto repressora. Porém, no que diz respeito ao uso, ela deu meio que uma semidescriminalização. Por quê? Porque ela coloca 3 tipos de pena. Advertência sobre os perigos das drogas, outra seria trabalhos comunitários, né, que é uma coisa recorrente já em alguns crimes, e a outra seria
a pessoa assistir palestras, no caso seria ela internação clínica, dependendo do caso do vício da pessoa, né? Mas essa primeira pena, que seria a advertência sobre os perigos da droga, seria assim uma bronca que o juiz daria na pessoa. Ou seja, né, dá para encarar isso como uma pena, né? O juiz fala, olha, não faça isso, você pode morrer, né? Ou seja, é uma semi-descriminalização, né? Ainda é tido como crime, tá? Na parte das penas, mas tá meio que já descriminalizado já o uso, né, o porte. César, muito bacana o seu ponto de vista, assim, sobre o ponto de vista jurídico. Você é advogado, né, se eu não me engano, a sua formação é direito. Mas agora, Sérgio, você tem uma coisa importante a ser dita, né, que você praticamente entrou para isso. Gostaria que você falasse que você nós gostaríamos muito de ouvir o que você tem para falar. Obrigado, agradeço à Rádio Vlogs e aos ouvintes. Primeiro, eu vou falar o seguinte, tá caindo uma chuva aqui, tá? Talvez por isso meu áudio esteja cortando, tá? Se eu ficar sem falar por 5 minutos é porque a energia aqui do meu quarto caiu, tá bom? Peço desculpas. É o seguinte, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e chega para nós lá somente os processos relacionados a usuários e traficantes de drogas. Aí eu tive a oportunidade dada pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a Secretaria Nacional de Drogas, de fazer um curso sobre justamente essa legislação, que é a Lei 11.343, de 26 de agosto de 2006, tá? Ela veio para corrigir a Lei 10.409, tá? Que era uma lei anterior, e o enfoque dela, o pessoal, é justamente isso, o usuário. Classificar o usuário não como um bandido, mas como um doente, como uma pessoa que precisa de tratamento, uma pessoa responsável, primeiro, por ter entrado na droga e, mais ainda, por conseguir sair. Vou usar um linguajar bem chulo, tá? Entrou na merda, vai ter que sair. Se ela quiser. A vontade dela é respeitada. Se ela não quiser, infelizmente, tem aí a internação compulsória. Eu não sou muito favorável a ela, não, porque é o seguinte, eu não acho que a abstinência seja o caminho para tratamento, porque é o seguinte, ele sai da clínica, a hora que, vamos dizer assim, se a vontade dele sucumbir, ele vai ter uma recaída e vai usar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Entendeu? Então, o foco desse tratamento é conscientizar, tá, do uso, do abuso das drogas e tratar a dependência química e educar, principalmente crianças e jovens, né, de uma maneira explícita, falando que a droga traz prazer, sim, só que esse prazer ele transforma no vício. Se a pessoa né, se ela, por exemplo, o crack, a primeira pedra que é fumada, vem logo a fissura pela segunda, né, e assim por diante. Por isso que o crack é uma epidemia. Por quê? Porque ele é muito barato. Qualquer pessoa, né, por mais baixa renda que seja, tem acesso. Por isso que ela está esse caos social, né, como eu havia falado anteriormente. Olha, posso fazer um adendo? Não. Por favor, César. Sobre a internação compulsória, eu penso que seria mais ou menos como a castração química obrigatória, né, no caso dos estupradores, essa coisa toda, né? Eu acho que não é esse o caminho. Uma, que a pessoa ela não está por si, pela sua própria vontade para se submeter ao tratamento, e eu acho que tudo que é forçado não dá certo. Eu penso assim, na castração química existe um projeto de lei aí para ela ser posta, segundo dizem, ela seria facultativa, né? Seria uma forma de até a pessoa ter aí a sua pena
um certo desconto sobre a pena, digamos assim, né, de forma genérica, mas eu penso que no caso, a internação compulsória, eu acho que não seria um caminho muito correto a se seguir. Gente, deixa eu só fazer uma colocação, por favor. Por favor, Guilherme, pode falar. Eu acho que pode ser que não tenha ficado claro aqui o posicionamento de cada um referente a essa questão. Então eu gostaria que cada um dos presentes dissesse se é a favor da legalização ou da descriminalização de drogas, em que contexto, ou se não é a favor, né? Para quem não sabe a diferença, legalizar significa dizer o Estado vai aprovar o cultivo, o plantio, o comércio do produto. Descriminalização significa o Estado não aprova o plantio, o cultivo e o tráfico, só que se você for pego sendo um usuário, você não é um criminoso, você vai ser tratado em outro âmbito. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, sendo que eu já dei a minha no primeiro bloco. Tá bom, eu sou mais bonito e gostoso, então eu começo, tá? Fala, gato. Eu sou fofinho. Vai chamando um por um aí, Bernardo. Bom, veja bem. Eu sou totalmente a favor da descriminalização de absolutamente todas as drogas, por uma coisa que eu falei lá no início do debate. Não cabe a ninguém, além de mim mesmo, dizer o que eu posso ou que eu não posso consumir. Embora eu não utilize droga nenhuma mesmo, eu não bebo, eu não fumo, sei lá, droga que eu uso é o quê? Sorvete, chocolate, não sei, enfim. Se eu quiser fumar, eu vou fumar. E se eu quiser usar alguma droga, eu quero ter o direito de usar. E eu não quero ser considerado um criminoso, eu não quero estar fora da lei se eu quiser consumir qualquer coisa. Eu sou totalmente a favor da descriminalização de todas as drogas. Inclusive do crack? Descriminalização, sim. Legalização, não. Eu acho que se o cara quiser fumar crack, ele pode fumar. Por favor, de mais pessoas, sua opinião sobre o assunto. É melhor ir chamando um por um, senão o pessoal vai se encavalar. Então eu vou puxar o Eric e depois o Maurício. Nóis. Manda ver, Eric. Cara, eu penso assim, eu concordo contigo no que diz respeito à descriminalização da coisa. Tipo assim, como você mesmo colocou, né, você tem que ter o direito de consumir o que você achar melhor. Mas é aquilo que eu até já falei anteriormente, eu acho que o Estado, de um modo geral, ele talvez não esteja preparado ainda para encarar uma legalização das drogas de um modo geral. Desde as mais, não diria inócuas, mas desde as menos agressivas até as mais agressivas. Acaba sendo uma coisa muito complicada e muito difícil de administrar de um modo geral, não só por uma questão de política ou por uma questão de leis de um modo geral, mas principalmente por uma questão de sociedade mesmo. Assim, você não tem como vencer necessariamente no que diz respeito ao cara que utiliza droga ou qualquer coisa do gênero. Então acho que fica bem difícil de você legalizar propriamente, mas a descriminalização da coisa eu acho que tem que ser mais pensada e mais aplicada na prática também, porque não adianta nada você dizer, não, vamos parar de acusar o cara de ser traficante e tudo mais, mas o camarada é pego, sei lá, com baseado dentro da mochila e ele leva um cacete da polícia, né? Ou o cara, sei lá, tipo, ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que aí se aplica também a mesma questão, né, que eu tava falando com relação ao fumo. É uma questão de bom senso. Você não vai sentar tipo, na frente de um colégio pra escola e puxar um baseado da grossura do meu dedo médio pra fumar, entendeu? Então acho que é mais ou menos por aí. É a velha história da educação, cara. Buscar isso a partir da educação. Acredito que seja a resposta. Essa questão da educação a gente pode tratar em outros momentos também. Eu acho que seria bem bacana. Oi, então, realmente também sou a favor da descriminalização e a legalização eu acho que ainda não dá. Porque aqui no Brasil eu acho que é a questão de realmente da cultura, eu acho que tem que se educar primeiro o povo para poder legalizar as drogas. Agora, quanto à descriminalização, é perfeito, porque assim o usuário já não é mais visto como um bandido. E no começo ele pode até continuar pelas pessoas em volta dele ser considerado um bandido. Porém, vai com o tempo passando esse estigma. Posso? Sérgio, por favor, eu gostaria que vocês também fossem um pouco mais sucintos, né, gente? Falasse
resumisse bem o que vocês querem falar. Eu sou favorável à descriminalização de algumas drogas, tá? Do crack e do oxi, eu sou terminantemente contra. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade muito hipócrita, que demoniza o objeto ao invés de jogar a responsabilidade para a pessoa, tá? Né? E outra coisa, mudar o foco. Ao invés de chamar um delegado de polícia ou um policial para dar uma palestra para um grupo de crianças, chama um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Perfeito. Eu gostaria... Eu estava pensando em falar disso também. Yuri, por favor. Olha, eu sou contra o uso das drogas. Eu acho que a gente tem que se afastar o máximo possível, inclusive cigarro, álcool. E claro que eu bebo de vez em quando, uma cervejinha, um vinho, mas acho que a gente deve evitar ao máximo, só para as pessoas não confundirem meus dois discursos, né? Sou contra o uso, mas sou terminantemente a favor, 100% a favor da legalização de toda e qualquer substância de maneira regulamentada, que isso fique claro. Então a gente tem que regulamentar, tem que taxar isso, taxa imposto, aumenta a arrecadação, crack, oxi, a porra toda, entendeu? Eu sou a favor de legalizar tudo isso e regulamentar, né? A gente vai criar regras de onde, como e quando essas pessoas podem usar isso, principalmente, quais são os motivos? Principalmente por uma questão filosófica. Nenhum Estado pode ter o direito, nenhum Estado pode ter o direito de dizer o que é que você coloca dentro do seu corpo ou não. Então a questão, acima de tudo, filosófica. Existem todos os argumentos pragmáticos, claro que a gente discorreu um pouco aqui, vai discorrer mais, mas principalmente esse argumento. E eu sei que não é a hora de discutir, mas eu não sei se eu vou ter outra chance de falar isso. Eu acho que... Não, depois eu falo, termina aí a enquete, depois eu levanto isso. Dirceu... Rapidinho, César, você fecha. Dirceu e César, por favor, sejam bem sucintos. Eu sou completamente contra a legalização. A descriminalização, ela teria que ainda ser pensada em várias e várias regras. Do jeito que eles estão falando atualmente, eu sou contra. Simplesmente não considerar como bandido, mas se você fosse pensar isso, você teria que pensar em medidas paliativas para você tratar esse determinado usuário. E meu principal ponto por exemplo, o cigarro, que é um dos mais baratos do mundo, é o brasileiro. Mesmo assim, você tem quase 60% de contrabando e o governo gasta 4 vezes mais para tratar os dependentes ativos do que ele arrecada com imposto, isso sem contar ainda os dependentes passivos. E você, César? Jogo rápido. Ratifico tudo o que o Yuri disse, né? Eu também sou favorável tanto à descriminalização quanto à legalização. Acho que o Estado ele não tem a obrigação de querer proibir a pessoa de um prazer hedonístico, porque a droga nada mais é que um prazer hedonístico, né? Como gastronomia, como o álcool, o sexo e outras coisas mais. Eu penso assim, eu penso que é um hedonismo, né? E cabe à pessoa, se a pessoa quer se prejudicar, se prejudique. Eu não uso droga, né? Eu já digo de passagem, mas penso que seria um erro, né? Manter essa guerra contra as drogas, que tanto dinheiro já se foi, né? E é uma guerra que nunca acaba, uma guerra infinita praticamente. Desculpem se eu gaguejar, como agora eu gaguejei, mas é por isso que eu até edito os meus vídeos. Mas é aquele tal negócio. Eu sou a favor da descriminalização, da legalização. Aconteceu da mesma forma com a lei seca nos Estados Unidos, que a máfia ela se beneficiou muito com a lei seca. Quando as bebidas foram legalizadas, a máfia perdeu, né? Eu penso que o narcotráfico perderia muito com a legalização. Eu acho essa questão da lei seca é bem importante mesmo. Eu até sugiro que as pessoas pesquisem sobre a lei seca, o que acarretou. E galera, lembrando,
Aliás, antes de falar, por favor, Jean, eu gostaria que você também se manifestasse. Sim, eu gostaria de dizer que eu assino embaixo do que o Yuri falou, só para acrescentar mais um pouco. Isso ajudaria no combate ao tráfico. Como eu falei lá no encerramento do primeiro bloco, o tráfico talvez não seja eliminado 100%, mas com a legalização, com certeza, vai ter uma diminuição drástica. E o que mais eu prezo, o que eu mais me preocupo, pode até parecer um pouco extremista que eu vou falar agora, mas não é. O que eu mais me preocupo não são com os usuários em si, são com aquelas pessoas que, como eu citei anteriormente, aquelas criancinhas, aquelas mães de família, aqueles pais de família que morrem justamente, muitas vezes sem nem mesmo ter contato com a droga. E são essas pessoas que eu prezo, pela vida dessas pessoas, que hoje em dia tem pessoas morrendo inocentemente por culpa das drogas, por culpa do tráfico. Essa é a minha opinião. Pessoal, posso só fazer uma colocaçãozinha rápida, rapidinho? Jogo rápido, César. Existe uma grande falácia, né? Penso eu que seja até um apelo ao emocional, dizendo o seguinte: a droga destrói famílias, os filhos estão matando seus pais por causa das drogas, e o álcool? Não existe também tragédias dentro do álcool? A gente conversou bastante sobre isso no primeiro bloco. É que eu perdi, desculpa, se eu soubesse. Eu gostaria, inclusive, de bater um papo com vocês, né, galera, sobre uma questão que foi levantada aqui. Essa questão, desculpa, mas eu até rio um pouco quando eu ouço esse argumento, que não estamos preparados, é muito difícil, é muito complicado legalizar as drogas se tratando do Brasil. Yuri, eu vou passar a bola para você, cara. Ó, eu acho o pior argumento ever para qualquer coisa, para legalização de droga, para aborto. Absolutamente, tipo... Como assim não está preparado? Você tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer? É pura especulação, é o argumento da educação, não, precisa ter mais educação. Gente, o brasileiro, não é só brasileiro, mas a gente está falando do Brasil, né? O brasileiro não tem educação suficiente para dirigir. Você vai proibir os carros, cancela toda a habilitação de todo mundo. Sim. Então, assim, esse argumento de, no Brasil não está preparado, não tem educação... Se você for esperar a população do Brasil estar preparada, ter educação suficiente para qualquer coisa, a gente para no tempo, congela tudo agora, e quem sabe daqui uns 150 anos a gente começa a rediscutir as coisas. Não rola, né? Eu queria, rapidinho, Sérgio, eu queria até já perguntar duas coisas rápidas, jogo rápido, Yuri. Yuri, você usa alguma droga ilícita? Eu não uso drogas ilícitas. Não usa, certo. Você usaria se elas se tornassem ilícitas? Não, eu não usaria. Pois pra mim, esse é o argumento que derruba tudo. Eu não uso drogas, entendeu? Eu não uso nenhuma droga ilícita e, aliás, eu não uso droga nenhuma. Mas, legalizando ou não legalizando, não é a proibição que vai me frear, entendeu? E não é a legalização que vai me fazer usar. As pessoas têm que enfiar isso na cabeça. Não é liberando a maconha que eu vou passar a usar maconha. Não Inclusive... Você colocou isso de uma forma empírica e pessoal, que eu acho interessante as pessoas refletirem, mas inclusive o estudo que eu mencionei é um estudo exatamente sobre isso. A quantidade de usuários de drogas não é influenciada pela repressão, criminalização, ou pela legalização. Então esse argumento de vai ter mais gente usando droga, absolutamente cai por terra. Posso acrescentar uma coisa aí? Por favor, Guilherme, depois o Sérgio. Então, essa questão de número de usuários não crescer com a legalização ou a descriminalização, na verdade, eu acho que ela é até mais sutil que isso, porque assim, a partir do momento que você tem a droga criminalizada e que você vai no traficante para comprar maconha, por exemplo, tem muita gente que fala, os caras usam esse argumento assim, de que maconha é a porta de entrada para outras drogas. Mas por que que é? Porque quando você vai no traficante, o cara não vende só maconha, o cara vende cocaína, o cara vende crack, o cara vende heroína, o cara vende... Então, naturalmente, que se algum dia você for lá e o cara não tiver maconha pra vender, ele vai falar, eu não tenho maconha, mas eu tenho esse troço aqui que é bom também, que você não quer comprar. Isso, o cara é obrigado, vou te interromper e já te devolver, o cara é obrigado a entrar num submundo onde tudo tem o mesmo significado da ilegalidade.
Continua. Exato, e a outra coisa que contribui para isso, que eu queria puxar, é justamente esse discurso demonizador das drogas. Ou seja, você cresce desde criança ouvindo que quem fuma maconha vai perder a vida, que o cérebro dele vai derreter, que o cara não vai ter emprego, o cara é burro, que o cara não tem nada, o cara é um desgraçado. Aí o primeiro usuário de maconha que você conhece é o melhor aluno da sala, que tira nota alta em tudo, é um cara super feliz, super alegre, tem uma família super boa e não sei o quê. Então aí você resolve usar. Aí você usa, você vê que o troço é bom pra caralho. Então, qual que vai ser o seu pensamento? Você vai falar, porra, mentiram pra mim. Como diz o Pirula, o problema de você mentir em prol de uma causa é que quando as pessoas descobrem a mentira, elas ficam decepcionadas. Entendeu? E aí, isso contribui, sim, pra que as outras pessoas experimentem outras drogas, já que tem tanta informação errônea e errada circulando a respeito delas. Concordo que há muita informação errada, eu Tommy Chiu, e concordo com vocês também que a passagem em relação ao que as drogas causam, realmente é uma abordagem muitas vezes errada, concordo plenamente com isso aí. Só que quando você observa estudos em sociologia, principalmente do José Varela, que eu citei para vocês aquela hora, é que o indivíduo ele passa a usar determinadas substâncias, seja o álcool, seja o cigarro, seja a maconha, seja a droga, para ele estar inserido em determinado grupo social. Então, a partir do momento que você tem aquela facilidade do amigo estar te oferecendo aquele determinado tipo de substância, para você permanecer inserido naquele grupo, você vai acabar utilizando. Do mesmo jeito, por exemplo, tem uma turminha que gosta de rock. Quer estar inserido junto com aquela turminha? Eu vou falar de rock. Eu tenho aquela turminha que joga, por exemplo, basquete. Vou estar junto com aquela turma. Mas isso acontece independente. Isso acontece independente da droga estar legalizada ou não. Exatamente. Grande problema. Por favor, Sérgio, por favor, pode falar. O grande problema, o Bernardo, Yuri, Dirceu, é que nós temos, como eu falei anteriormente no primeiro bloco, hipocrisia, tá? Tem que ser combatida. E outra, a cultura da vitimização. O coitadinho é vítima das drogas. Mentira. Ele entrou lá porque ele quis. Eu penso o seguinte, eu fiz esse curso e até comentei com o Yuri, até, em off, que o usuário, ele é responsável, do momento que ele pega o cigarro ou o cachimbo do crack e leva até na boca, né, não estando entorpecido, ele é responsável pelos seus atos. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos a cultura da autonomia da vontade, né, focada não no objeto, mas no sujeito, na individualidade. Infelizmente aqui é um bando é um enxame de formiga, é uma cultura assim, rebanheira. Nós precisamos fortalecer, inclusive filosoficamente, o Brasil para o indivíduo passar a pensar por si mesmo. Só adendando, eu não sou usuário de drogas também, e se fosse legalizado também não usaria. Guilherme, se eu não me engano, você tem algo para falar a respeito assim, da questão histórica da maconha aqui no Brasil, sobre a legalização, não é? Na verdade é o seguinte, o que eu me propus a falar era a história da criminalização lá nos Estados Unidos, mas eu acabei de dar uma lidinha rápida e descobri que eu não sei tanto do assunto quanto eu achei que sabia, então deixa pra lá, numa próxima oportunidade eu falo. Acontece. Beleza. Tipo, deixa pra lá que eu vou falar merda. É o quê? Deixa pra lá pra não falar merda. Então, gente, eu gostaria de saber assim, todo mundo aqui é a favor de que o usuário de droga, ele tem que ser visto como uma pessoa que precisa ser tratada e não como um criminoso que precisa ser combatido? Sim. Com certeza. Na verdade, eu sou da opinião que depende muito do caso. Pra mim, tem usuário de droga que não precisa nem ser... exatamente. Pra mim, tem caso que o cara nem doente é simplesmente uma pessoa que usa uma substância que tem propriedades, às vezes, psicoativas ou alucinógenas, assim como o café tem, por exemplo. Não tem nada demais, não tem nada de errado nisso. Eu ia mencionar o café como exemplo mesmo. Uma pessoa que toma café, você trata ela como doente, a cafeína é uma droga muito potente. A gente desenvolve tolerância a ela, é muito potente. E entra aí também, incorporando ao assunto, a questão da internação compulsória. Eu entendo o seguinte, depende do caso também, tá? Você vai internar um cara porque ele é risco para si mesmo e risco
para a sociedade em geral onde ele convive, familiares, amigos, né, emprego, né? Então, no caso de adulto, menor não, menor por não ter um desenvolvimento mental completo, tem que internar sim, porque senão esse cara vai ou para cadeia ou para o cemitério, o menor no caso. Eu só gostaria de lembrá-lo, gente, essa aqui é a reta final da enquete que está rolando na nossa fanpage, facebook.com/Tropa Lanterna Verde. A enquete é: você seria a favor da legalização de uma droga de alto poder aditivo, letal em diversas circunstâncias, responsável por várias mortes em vários países, alucinógena e que gera violência? Sim ou não? Dê uma olhada lá e vamos continuar com esse assunto aqui. Queria falar só um negocinho, cara. Eric. Eu tô meio quietão hoje, mas é porque eu tô... Primeiro que é foda quando você tá num ambiente que você não tá acostumado, cara, longe de casa e tal. Mas é que eu tava pensando o seguinte, assim, de um modo geral, todo mundo que tá aqui participando, quem não tenha se manifestado a respeito, ainda alguém aqui já usou, ou experimentou, ou teve contato mais próximo com drogas ilícitas de um modo geral? Como é que foi a experiência? Acho que era legal até compartilhar um pouco disso, falar um pouco a respeito disso. Olha, eu convivi com usuários. Eu já convivi, eu nunca também. usei droga ilícita, mas convivo até hoje com usuários. E eu não vejo o menor problema disso, né? É claro que são usuários de maconha, normalmente, né? Mas eu não vejo problema nenhum. Quem me ofereceu o primeiro cigarro e o único cigarro que eu fumei, que eu tentei fumar e quase morri engasgado, foi meu amigo. Então é preciso também levar em conta essa questão que quem apresenta a droga para o outro são pessoas próximas. Amigo, parente, tio. E eu tô mordendo minha língua aqui por causa da enquete, mas eu vou ter que falar. O álcool, por ser uma bebida socializadora, né, você vê aí famílias bebendo vinho, por exemplo, no sul do país, no Rio Grande do Sul, né, ele é porta de entrada para as outras drogas, sim. Eu discordo. Depende do caso. Eu bebo e não fumo maconha. Não é porque meia dúzia começou, por exemplo, na maconha que todos os outros... Mas isso vai depender da consciência que o cara tem e do grau de entorpecimento. Não, mas se depende mas não é de alguma necessariamente. coisa... Mas aí que tá, se depende, eu acho que eu sei o que eu iria falar. Se depende, assim, de cada um, então não faz sentido você legislar todos por causa disso. É a mesma coisa que falar, eu sou gordo, quer dizer que eu vou no McDonald's? Não, eu não gosto de ir no McDonald's. Quer dizer que você... Mentiroso. Quer dizer que eu não vou no McDonald's, eu não gosto do McDonald's. Eu prefiro o Burger King, eu não gosto do McDonald's. Tem mais bacon, né? Opa, deu um hamburgão desse tamanho, velho. Ah, beleza. Opa, foco. Não, mas falando sério, assim, tipo, uma coisa que eu tava pensando a respeito, na verdade, essa coisa de você usar drogas, não usar drogas, o que quer que seja, é justamente aquele esquema que eu tava falando, né, que eu até tinha perguntado, assim, eu acho que a partir do momento que você tem contato, que nem você tava falando, porque, porra, o cara começou a fumar maconha dele, daqui a pouco ele tá cheirando, daqui a pouco ele tá, sei lá, tipo, tá traficando e tal. É complicado você colocar um padrão dentro disso. Por outro lado, em termos de Estado, e eu até mudei muito meu conceito de pensamento, graças ao que o Yuri estava falando, daquela coisa tipo, de você falar, putz, mas não está preparado. Realmente, eu repensei muito isso agora. Se você não para procurar pelo menos um padrão mínimo que seja, para tentar regulamentar alguma coisa, não rola, cara. Não, além de que eu queria acrescentar nessa questão do Estado não estar preparado, da população não estar preparado, sempre vale aquilo que o Felipe fala também, né? A gente não é babá de ninguém, gente. Não tem essa de, não estão preparados. Nós, os intelectuais, a elite do país, decidimos que o resto da população, os vassalos, não estão prontos. Entendeu? Fala sério, né? Falou. Eu falei errado. Deixa o César falar, por favor. Nossa, eu não sei, eu tava mudo até agora, tô num desespero aqui. Olha, tá fogo esse computador. Deixa eu falar uma coisa. Pode continuar, deixa eu falar uma besteira. Então, assim, olha, eu acho que esse coitadismo com a pessoa que é usuária de droga, eu acho que isso aí não procede. Uma porque é o seguinte, tem gente que usa droga como quem toma uma cerveja, você entendeu? A pessoa vai numa festa, fuma um baseado, então cheira uma carreira, sei lá. A pessoa não é viciada em si, ela curte o momento. Então, sabe, pegar uma pessoa
que tá andando na rua fumando baseado com um amigo, fala, opa, vamos internar esse cara. Eu não vejo por aí, sabe? Seria o mesmo de que pegar um cara tomando café com outro e falar, opa, seu doente, vamos internar você. Com certeza. Quem sabe no Irã seria assim, mas não... Só acrescentando, existem, eu acredito, contextos onde a pessoa, ela acaba usando drogas como válvula de escape. E, por exemplo, você pega alguns países da África onde você tem guerra civil, você vê a população ali, ela se droga com cola, por exemplo, principalmente criança de rua. Por quê? Porque senão o cara não consegue dormir, o cara morre de medo de ser morto no meio da noite, então eles cheiram um entorpecente pra poder dormir, entendeu? Talvez nesse caso, visualizar a pessoa como vítima de uma coisa seja interessante. Mas aí o problema, vocês estão vendo assim, que como é tendencioso esse debate, quando você fala isso, a pessoa fala, olha, o cara é usuário da droga. Não é isso. Olha o contexto social que o cara tá inserido. O cara tá no meio de uma guerra civil, como pode ser o caso do Rio de Janeiro. Aí ele usa uma substância para poder ficar tranquilo e para poder, por um momento, esquecer dos problemas. Então o problema em questão é social, não é da droga. É o contexto social onde ele tá inserido. Pessoal... desculpa, Guilherme. Tá, pode falar, Sérgio. Muitos dos usuários de drogas pesadas, né? Aliás, muitos dos usuários, quando você vai ver o contexto social dele, você percebe, né, sem questão moralista, lógico, que o pai, por exemplo, é alcoólatra. Então, isso tem que ser levado em conta e é um dos focos dessa política nacional de assistência pública, né? Infelizmente, agora que o Estado está enxergando isso, né? 30 anos convivendo com o problema e agora que ele resolve tomar uma atitude pequena, mas tomou. Olha, você disse uma coisa que me lembrou o seguinte, tem um grande defensor aí da guerra contra as drogas, que é o nosso querido Olavo de Carvalho. Nos vídeos dele ele aparece fumando, bebendo um uísque, quer dizer... Oi. Nos últimos vídeos dele, ele fala que a Pepsi usa células de fetos abortados como adoçante, cara. Dá pra levar em consideração alguma coisa? Se isso for verdade, eu tô adorando tomar uma célula de feto, velho. Vocês acabam de poluir o debate ao mencionar o nome desse dito cujo. Gente, imaculamos. São mental. Como diz o Will, uma frase dele, ele já tá dobrando o cabo da Boa Esperança. Tem muita gente aqui pedindo no Twitter em relação ao chá do Daime. Então acho que seria interessante dar a opinião de você em relação ao chá do Daime. A religião, né? Tem a ver com religião. Manda ver. Eu acho o seguinte, bicho. Coerência, entendeu? Na lei. Eu acho que tudo tem que ser legalizado. Mas, de novo, se maconha ela é proibida porque dizem que ela é alucinógena, acho que, se eu não me engano, ela nem é classificada como alucinógena, é classificada como perturbador. Mas, enfim, o LSD, vamos para a lista. LSD é proibido porque é alucinógena. Por que, caralho, o chá de Santo Daime é permitido? Aí vai entrar num assunto que vai pegar na ferida de todo mundo aqui que tá falando. Que ele é legalizado. Entre aspas. Ele é legalizado dentro de um culto religioso. Isso, pra mim, é uma coisa bizarra, uma aberração dentro da nossa legislação. Um culto religioso tem o direito de ferir a lei em geral. Quer dizer, então, eu posso falar assim, eu posso andar com uma carteirinha do Santo Daime, da União Vegetal ou do culto de Santo Daime. Não, eu posso me drogar à vontade. Você que não é que se foda. Bicho, a lei é igual para todo mundo, entendeu? Eu acho que tem que legalizar tudo, mas enquanto não legaliza, o que é proibido, e o que é permitido. Vamos protestar das formas corretas e tudo mais. Essa incoerência em nome da religião é um absurdo. É um excesso de tolerância. É querer blindar alguns pensamentos porque eles são religiosos. E pensamento é uma coisa, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Belial, é uma coisa. Práticas religiosas são outras. Você não pode sacrificar um ser humano. Aí uma forma
Tá aí uma forma de a gente forçar a legalização das drogas. A gente cria uma religião aqui, no momento, a gente assina que parte do nosso culto o uso de toda e qualquer droga. E aí todos os cidadãos do Brasil e cultaremos ao grande gordo. Ao grande gordo. Cara, vai ser a religião que mais cresce no mundo em uma semana. Você vai ver, cara. Não, existe Aí a gente não pode esquecer de cobrar o. Opa, César, por favor, César. Existe uma corrente do islamismo chamado sufis, que as pessoas fumam haxixe. Não sei se aqui no Brasil é legalizado isso, não sei nem se tem esse ramo aqui, mas as pessoas fumam haxixe. Não, César, entenda uma coisa, não é cristianismo, então não. Não é cristianismo, então não. Não é. Enfia isso na cabeça. Mas o Daime não é cristianismo e é liberado, poxa. Mas é mais ou menos, assim, aquele sincretismo e eles põem Jesus no meio. É o Deus drogado, pronto. Ele tem Jesus no meio da história também, o Santo Daime e a União do Vegetal. A famosa UDV. Eu não conhecia essa. Jesus todo loucão, velho. Por isso que ele andou pelas águas. Ele tava se afogando lá, falando: eu tô nas águas, velho! Jesus despirocado. Gente, é o seguinte: 10 minutos finais. Vamos fazer aqui nossas considerações finais. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês. Jogo rápido, por favor. Eu quero dizer agora que a enquete está finalizada, tá? Você seria a favor da legalização de uma droga de alto poder aditivo, letal em diversas circunstâncias, responsável por diversas mortes em vários países, alucinógena e que gera violência? Sim ou não? Não venceu, tá? Não ficou na frente. Mas fala a diferença aí, estatisticamente não teve diferença. Tá, 5 pessoas. Eu não sei se meu Facebook tá desatualizado aqui, porque se eu atualizar, talvez trave tudo. Seu Facebook tá desatualizado. O resultado o sim ganhou com 57 votos contra 46 pro não. Dá uma diferença aí, eu como todo físico sou péssimo em números, dá uma diferença de 11 pessoas. Então, votando. Agora, eu queria comentar o seguinte, para quem votou não, essa droga que tem um alto poder aditivo, é letal em diversas circunstâncias, responsável por diversas mortes em vários países e alucinógena que gera violência, essa droga é o álcool. Então vocês acabaram de proibir o álcool. Caramba. Eu me... Pois é. Então, galera, jogo rápido, Eric. Eu já sabia. Então é isso daí, gente. Eu queria pedir desculpas por ter ficado meio ausente, meio quieto e tudo mais, né? Porque eu tô meio no ambiente... Tá desculpado. Enfim, obrigado por tudo. Qualquer coisa, dê uma olhada no meu canal, lá, EricZZZ, no YouTube. Foi um prazer estar com todos vocês. Eu acabo falando muito mais quando a gente tá offline, gente. Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Dirceu, por favor. Agradeço a participação aí. Sei que eu sou voto vencido aqui no meio da tropa, mas queria poder conversar com o pessoal depois com mais tempo. Quem sabe a gente bate um papo aí outra hora. Provavelmente essa conversa aqui vai continuar no Tiny Chat, como é de praxe. Eu não vou participar, tá, gente? Mas provavelmente vai continuar. Mas continuando aqui, César, por favor. Olha, fico muito contente de participar do debate, se bem que não foi como eu queria participar desde o começo, mas por forças ocultas eu acabei me atrasando. Agradeço a vocês aí por essa conversa legal aí, que eu acho que conversar sobre drogas, sobre legalização é uma coisa muito interessante. E tô aberto aí, qualquer coisa vocês me chamem aí. E mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo, claro. Opa. E não se esqueça de se inscrever pro seu pai, né? Pro seu pai. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra todos vocês. Maurício, manda... Tá, termina, César. E não se esqueçam de se inscrever nos meus canais, em Seta Neves e Amendoim no Cinema. Vender meu peixe. Vendi. Maurício. Eu queria dizer que foi muito bacana o papo aqui. Eu mudei algum pouco de conceito depois do que o Giga, o Yuri falou e tudo mais. E realmente muito bacana, falando de um assunto assim que dificilmente se conversa até em família e etc. Então, só queria deixar meus agradecimentos por participar mais desse podcast. E acessem o meu canal, que é o Você Pense Nisso, onde eu falo um monte de besteira, mas mostro coisa bacana também.
Yuri, por favor. Bom, gente, queria agradecer. Eu acho que a conversa foi muito legal. Eu fiquei com a impressão que as 2 horas passaram em 20 minutos. Eu espero que quem esteja ouvindo também tenha ficado com essa impressão. Acho que foi extremamente produtivo. A gente fez um exercício muito interessante de argumentação aqui. Queria comentar só uma curiosidade interessante. O pessoal falou da lei seca, né? A lei seca nos Estados Unidos foi de 1920 a 33. Quem acabou saindo ganhando muito com isso foi o Canadá, porque aqui em Montreal tinha um monte de clube de jazz, então os jazzeiros todos lá de New Orleans, Chicago, caramba, vieram aqui para Montreal e aí todo mundo enchia a cara tranquilamente, né? País vizinho. Então eu queria agradecer, gostei muito, queria agradecer a participação aqui do Sérgio, nosso convidado da tropa de hoje. Provavelmente a gente vai trazer mais convidados, né, de fora da tropa nos próximos programas. O Sérgio tinha uma coisa bem interessante para nos contar, que é esse curso que ele fez. Agradecer a participação do César, que veio aí, chegou atrasado, atropelando, tropeçando, mas fez uma participação também muito importante. É isso, queria agradecer. Valeu, Yuri. E já que o Yuri falou do Sérgio, eu gostaria também que o Sérgio fizesse suas considerações finais. Gostaria de desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar tanto o curso que eu fiz quanto as minhas opiniões. E eu queria deixar um recado para os ouvintes. Gente, vamos, além de debater, conscientizarmos-nos sobre as drogas, tá? Focando não somente nelas, mas sim no sujeito, no indivíduo, porque ele é o grande responsável por usar, por abusar das drogas. Meu Twitter é Sérgio Faria 23, meu Facebook tá aí também. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite. Então é isso, gente. As minhas considerações finais é apenas um agradecimento. Você me esqueceu. Opa, desculpa, Guilherme, desculpa. Eu sei que eu sou na lua. Eu sei que eu sou uma pessoa muito notável. Trollou, hein? Mas tudo bem. Gente, queria agradecer muito aí a participação de todos vocês. Falar que foi homofobia, eu te meto porrada. Olha, eu nem pensei nisso, mas agora que você falou, eu vou abrir um processo contra você. E não foi nem japafobia também, né? Então, gente, muito obrigado aí pela participação de todos da tropa. Eu queria dar boas-vindas oficiais aqui ao Eric, que é o membro mais novo da tropa. Oi. Queria agradecer a participação do Sérgio aqui, nosso convidado oficial. O César também, que pela primeira vez está aqui com a gente. Queria agradecer muitíssimo vocês do Twitter aí que estão com a gente, principalmente o Teco ali do Japão, tweetando bastante. A Carol também dando bastante opiniões. Enfim, desculpa aí se eu esqueci de mencionar alguém. E eu queria terminar dizendo para vocês se inscreverem no meu canal, que é o Ciência no Cotidiano. Procura lá no search do YouTube que vocês vão achar. E deixar uma frase de um jurista da Espanha, que ele diz que algum dia, quando a descriminalização das drogas for uma realidade, os historiadores olharão para trás e sentirão o mesmo arrepio que hoje nos produz a Inquisição. Bacana. E eu nem vou falar assim, fazer as minhas considerações finais a respeito do assunto, mas assim, dizer que assim como tudo que é postado na tropa, o conceito principal aqui do TropaCast é: nenhuma ideia é blindada. Vamos meter a cara e falar do que a gente quer falar. Falar não machuca ninguém, não é crime, então vamos debater. Então é isso, gente. Essa foi a terceira edição do TropaCast, o podcast realizado pela Rádio Vlogs e pela Tropa Lanterna Verde, do blog tropalanterna-verde.blogspot.com. A Tropa Lanterna Verde possui os parceiros Telecine Brasil, Eu Penso Sozinho, Blog Pensa Tudo, Blog Eu Ateu, Ateu e à Toa, Bom Mal e Nerd, Troll Coffee, Ateísmo pelo Mundo, Outro Panador, Blog Numa Botada Só, Hipocrisia Off, Verdades Traumáticas e Sociedade Racionalista. Eu não sou... Fala aí também do próximo tema, é importante que as E, pessoas gente, saibam. próximo sábado estaremos não, porque eu não vou participar. O próximo podcast será sobre RPG. Então fiquem de olho na nossa fanpage do... Fiquem de olho na nossa fanpage lá do Facebook. Pô, eu pensei que fosse fisioterapia, caramba. Ei. Você quer uma massagem minha, César? Não, gente. Totalmente nerd. Calem a boca, caralho! Eu não sou inscrito na tropa, vou me inscrever já e convido os ouvintes para fazer o mesmo.
Beleza, gente. E por favor, se inscrevam também no canal do YouTube que estará postado os podcasts, que é o youtube.com/tropacast. Beleza, gente? E se inscrevam no meu canal, B Matemática, Nerd Cético e Nerd Arena BR. Ei! É que você consegue gerenciar isso tudo. Eu não consigo. Mas beleza, gente. Tchau pra todos. Beijo do Gordo. Beijo do Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Manda Tchau, ver tchau, aí, Jean. beijo, um das. Já É isso tá daí, esse aqui foi o segundo TropaCast. Na semana que vem tem mais, no próximo sábado, com o tema, como o Bernardo falou, com o tema RPG. Carol, eu te amo. Ah, vá. Estragou tudo. Minha esposa também, Sandra, eu te amo. Mãe, eu te amo. Pedro, eu te amo. Tem gente dando risada aqui. A lasanha que tá na Agora eu vou geladeira me também obrigar, agora eu gosta. vou me Eu te obrigar amo, pra- lasanha. Deixa o Jean encerrar Por aí, que vai. vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo quando eu tenho que finalizar? Bom, é isso aí. Então, na semana que vem tem mais TropaCast. Eu conto com a presença de todo mundo. Como eu já falei anteriormente, na semana que vem é RPG. Não se esqueça também, na quinta-feira tem o programa Ponto de Partida a partir das 22 horas da noite do horário de Brasília. Para finalizar, vamos de Paralamas e Titã juntos, Selvagem e Polícia na sequência. É isso daí, até na semana que vem. É nóis. Falou! Encerrou aí, Jean? Sim. Boa. Aí. Bom. Cara, foi muito engraçado isso. Cara, essas conversinhas aqui são mais divertidas que. Cara, tá foda, velho. Eu tô meio bêbado, velho. Tá foda de falar. Porra, Puta cara, que eu pariu. Eu tentei não não devia. ser Tá, é engraçado, só eu você, tentei né? ser o mais sério possível. Cara, não pior que deu. foi um dia filho da puta hoje, mano. Tipo, eu fiz uma caralhada de coisa, fui bebendo o dia inteiro, sentei na frente do computador e falei, fudeu, cara, agora eu tenho que falar de forma coerente, que caralho. Não, gente, mas veja bem, a ideia não é ser uma coisa séria, não, viu? Tem que ter um mínimo de Exatamente. seriedade pra não ficar zona, Não, mas, mas, gente, só eu tentei isso. ser um, É isso, um é isso jurista, um advogado sério, mas não deu. Nossa, sei lá, cara. um Não, Tá cara, eu fiquei super com medo. sério. Nossa, eu fiquei com Porra. medo de baixar o MC Espeto em mim, cara, então foi foda. Não precisa. Nossa, Não cara. precisa de Não, e é seriedade em complicado, excesso, cara. não, cara. Não, e o complicado é que também, tipo assim, velho, quando eu tô em casa, eu fico mais solto pra falar. Hoje eu nem tô em casa, velho, tipo, eu tô na casa dos meus amigos e tal. Puta merda, a galera tá lá na sala jogando Guitar Hero. Quando fica em casa, fica mais solto. Eu fico soltinho, cara. Sabe? Fica com tudo solto. Fica com Cadê o Luquinha? Luquinha sabe disso. Luquinha, Gente. meu bem. A banda aí vai detonar. Vamos pular lá pro Tiny Chat? Positivo, senhor. Galera, vamos pulando. Só uma Tá? coisa. Como Uma vai ter perguntinha. muita gente, por favor, não liguem a câmera no Tiny Chat, só o áudio. Tá suave, Ei, galera. gente, olha, eu vou ter que dar uma saída porque eu tenho que dar um help aí pra minha noiva. Nos falamos aí numa próxima ocasião, claro. Valeu, Ok, César. César. Não dá pra, Falou, não César. dá Ação. pra liberar pessoas no. Só chat aqui no Tiny Chat? Beleza, gente, um abraço. É, Tchau, tchau. Falou, César. Falou, cara. Eu também tô indo nessa, galera, que eu tenho que ficar um pouquinho. Vai lá beber mais, vai lá beber mais. Eu Fala. vou beber Você mais. tem só um que fazer pouquinho. amor, vai fazer Fazer amor. amor. Make Não, love, not war. Falou. Falou, meus truta, um abraço, até a próxima aí. Falou. Falou. Até a Falou, próxima, tchau, gente. tchau, abraço. Vejo vocês lá. Tá, tô fechando a chamada aqui, hein, gente. Fecha aí.